Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 171. A conversa então se voltou para as aplicações práticas das lições do dia, e Harry se viu ansioso para experimentar o recém-adquirido entendimento da alma astral e o impacto do conhecimento e da intenção sobre a magia. A perspectiva de aprofundar sua conexão com a magia, de explorar suas sutilezas e nuances com uma visão mais embasada, o empolgava. Conforme o dia avançava, a mente de Harry fervilhava de ideias e perguntas. Ele percebeu que seu verão com os Flamels não era apenas uma oportunidade para aprender sobre alquimia, mas uma chance de explorar as profundezas da própria magia. As lições iam além dos limites dos livros didáticos e das aulas. Tratavam-se de compreender a essência da magia e sua interação com a própria realidade. Naquela noite, enquanto Harry se recolhia ao seu quarto no castelo dos Flamel, sentiu uma mistura de plenitude e expectativa. As conversas haviam aberto novos caminhos para o seu pensamento e exploração, revelando camadas de magia que ele jamais considerará. Ele não era mais apenas um aluno de Hogwarts, era um aprendiz de algumas das maiores mentes do mundo mágico, embarcando numa jornada que prometia transformar sua compreensão da magia e de si mesmo. Os dias que se seguiram foram repletos de aprendizado e exploração enriquecedores. Nicholas e Perenelle, ambos versados nas sutis artes da magia e da alquimia, proporcionaram a Harry uma profundidade de conhecimento que era ao mesmo tempo intimidante e estimulante. Harry se viu visitando frequentemente a extensa biblioteca, examinando e absorvendo a riqueza de informações contidas nos arquivos Flamel para revisar posteriormente. Os textos variavam de antigos manuscritos alquímicos a teorias mágicas modernas, oferecendo insights que Harry sabia que levariam anos para compreender e integrar completamente. Cada manhã começava nos jardins ou no escritório, onde as discussões do dia anterior continuavam ou novos conceitos eram apresentados. A compreensão de Harry sobre o mundo mágico se aprofundava, e ele ficava particularmente fascinado pelas sessões práticas de alquimia com Nicholas, onde aprendia a transmutar metais comuns em metais mais nobres e até mesmo tentava transformações mais complexas que envolviam a mudança da essência e da forma dos objetos. Numa dessas manhãs, Harry praticava a transmutação de madeira em vidro, um exercício que envolvia não apenas um controle mágico preciso, mas também uma profunda compreensão dos materiais envolvidos. O processo era delicado, exigindo que Harry mantivesse um fluxo constante de magia enquanto visualizava a estrutura molecular da madeira se transformando em vidro. Lembre-se, Harry, instruiu Nicholas, o segredo é visualizar a mudança como um fluxo suave e contínuo. Qualquer interrupção pode fazer com que o material se torne instável. Harry assentiu com a cabeça, concentrando-se intensamente no pedaço de madeira, que gradualmente começou a adquirir uma forma cristalina. O produto final foi uma haste de vidro transparente, perfeitamente moldada e sem qualquer imperfeição. Muito bem, Harry, elogiou Perenelle de lado com os olhos brilhando de orgulho. Você está ficando bastante habilidoso nisso. Obrigado, respondeu Harry. É fascinante ver os princípios que discutimos sendo colocados em prática desta forma. À medida que avançavam para tópicos mais complexos, Harry se sentia cada vez mais grato pelas anotações que fazia em seu caderno magicamente aprimorado, que organizava e indexava seus rabiscos automaticamente. Essas anotações seriam inestimáveis para seus estudos e experimentos futuros. Durante uma de suas sessões de chá da tarde, Nicholas introduziu o tema da magia elemental, discutindo os elementos clássicos do fogo, da água, do ar e da terra, e seu significado nos processos alquímicos. Cada elemento tem suas próprias propriedades e interações, explicou Nicholas. Dominar esses elementos pode ajudá-lo a compreender os princípios fundamentais da alquimia e da magia. Intrigado, Harry fez experiências sob a orientação de Nicholas, tentando criar um pequeno redemoinho combinando os elementos ar e água. O exercício foi desafiador, mas profundamente esclarecedor, revelando a complexidade e a beleza da magia elemental. Os Flamels também ensinaram a Harry sobre os aspectos filosóficos da magia, discutindo conceitos como a ética da magia, a responsabilidade do poder e a interconexão de todos os seres e forças mágicas. Essas discussões frequentemente aconteciam no exuberante jardim encantado dos Flamels, cercado pelas criaturas e plantas mágicas que ali prosperavam. A magia não é apenas uma ferramenta, é uma parte viva e pulsante do universo, disse Perenelle certa noite enquanto observavam uma fênix voar sobre suas cabeças, suas penas brilhando com uma luz flamejante. Ela responde aos nossos desejos, à nossa vontade e aos nossos medos. Você precisa aprender a domá-la e a controlá-la. Harry absorveu cada palavra, cada lição, compreendendo que o que aprendesse ali moldaria profundamente seu caminho como bruxo. Com o passar dos dias, a rotina de Harry tornou-se uma mistura de estudo, prática e reflexão. Ele passava horas na biblioteca debruçado sobre a coleção dos Flamel, que incluía livros raros e pergaminhos não encontrados em Hogwarts. Cada livro abria novos caminhos de conhecimento e possibilidades, e Harry estava determinado a aproveitar ao máximo seu tempo ali. A biblioteca em si era uma maravilha, encantada para organizar e apresentar informações de acordo com a necessidade do buscador. Harry se viu atraído por textos sobre poções e transmutações elementais, áreas onde se sentia ao mesmo tempo desafiado e entusiasmado. À noite, ele frequentemente discutia suas leituras com os Flamels, obtendo insights e esclarecimentos que apenas séculos de experiência poderiam proporcionar. Nicholas e Perenelle eram generosos com seu conhecimento, ansiosos para ensinar a Harry não apenas a mecânica da magia, mas também a sua essência. E assim 2 meses se passaram num piscar de olhos, e chegou a hora de Harry voltar para a Grã-Bretanha. Ele ainda tinha muito o que fazer. Encontrar seus amigos, passar um tempo com a tia Petúnia, comprar seus livros escolares e outros itens necessários. E se preparar para seu segundo ano em Hogwarts. O tempo voa quando se transforma ferro em ouro, não é?
brincou Nigel enquanto Harry arrumava suas coisas. Mas para aprender a não me transformar em uma estátua, retrucou Harry, dobrando suas vestes e guardando-as em seu baú. Bem, você se saiu muito bem, considerando tudo. Nem todo mundo tem a oportunidade de ser aprendiz dos Flamel, comentou Nigel num tom leve, porém aprovador. Aprendi muito, concordou Harry, colocando o último de seus livros em cima dos outros itens. Mas não tenho certeza se estou pronto para ir embora ainda. Há muito mais para explorar. Você vai voltar, tenho certeza. Os Flamels não são do tipo que deixam o talento passar despercebido. Além disso, você tem toda essa aura de destinado a grandes coisas, disse Nigel, conseguindo, de alguma forma, fazer o destino soar como algo corriqueiro. Harry deu uma risadinha. Só espero que essas coisas maravilhosas não envolvam mais encontros com Voldemort. Ah, sempre o otimista, suspirou Nigel dramaticamente. Harry fechou o zíper do baú e olhou ao redor do quarto uma última vez para ter certeza de que não havia esquecido nada. Satisfeito, arrastou o baú para fora pela porta e pelo corredor em direção à sala principal, onde Nicholas e Perenelle o esperavam para se despedir. Harry, meu rapaz, cumprimentou Nicholas calorosamente. Você tem sido um aluno brilhante. Lembre-se, a alquimia não se resume à transmutação de materiais. Trata-se de compreender as leis mais profundas da natureza e da magia. Vou me lembrar, Sr. Flamel, prometeu Harry. Obrigado por tudo. Perenelle abraçou Harry. Você sempre será bem-vindo aqui, Harry. Continue estudando e explorando. A magia é um campo vasto, e você tem um talento raro. Harry retribuiu o abraço de Perenelle calorosamente. Sim, eu retribuirei. E obrigado, Perenelle, por todas as lições. De nada, respondeu Perenelle com um sorriso gentil. Nicholas deu um passo à frente, segurando um anel de aparência antiga que brilhava com uma magia sutil, porém poderosa. Este é o nosso presente de despedida para você, Harry, disse ele, colocando o anel na mão de Harry. Não é apenas uma chave de portal, mas também serve como uma ligação mágica entre nós. Harry examinou o anel, sentindo a onda de magia em seu interior. Era simples, porém elegante, claramente antigo e imbuído de diversas camadas de feitiços. Nicholas continuou. Para retornar à Grã-Bretanha, diga Falcão, o Grande, enquanto segura este anel. E para voltar para cá, use as palavras, o Círculo das Fadas. Tenha cuidado com esses comandos. Você não gostaria de se transportar acidentalmente no meio de algo importante. A voz de Nigel surgiu nos pensamentos de Harry, dando uma risadinha. Ele tem um talento especial para o eufemismo. Imagine só aparecer de surpresa durante um jantar. Harry ignorou a inteligência artificial tagarela e agradeceu a Nicholas. Obrigado, Sr. Flamel, por este anel e por toda a sabedoria que compartilhou. Foi uma jornada incrível. Nicholas assentiu, satisfeito. De nada, Harry. Lembre-se, o caminho da alquimia é longo e complexo, mas leva a uma compreensão profunda. Você fez um excelente progresso. Com as últimas despedidas, Harry virou o anel na palma da mão, concentrando-se no feitiço da chave de portal ali contido. Falcão, o Grande, murmurou, sentindo a familiar sensação de puxão no umbigo enquanto o mundo se transformava em borrões de cor. Capítulo 172. Em instantes, ele estava de volta em frente à casa dos Evans, o zumbido tranquilo dos subúrbios contrastando fortemente com a magia vibrante do castelo dos Flamel. Guardou o anel em segurança no bolso. Assim que Harry abriu a porta da frente, Petúnia, com o cabelo preso num rabo de cavalo rápido, o recebeu com um abraço apertado. Bem-vindo de volta, Harry, disse ela carinhosamente. Harry, retribuindo o abraço, respondeu, é bom estar de volta, tia Petúnia. Quase imediatamente, Mish apareceu de repente, com os olhos brilhando de animação. Mish está tão feliz em ver o mestre Potter de volta, exclamou ela, saltitando na ponta dos pés. Bichento passou entre as pernas de Harry, ronronando alto. Senti falta disso, Harry riu, coçando o Bichento atrás das orelhas, enquanto Mish corria para preparar o chá, sua figura transbordando entusiasmo. Petúnia sorriu, uma expressão rara que iluminava seu rosto ultimamente. Vamos te ajudar a se acomodar, e você pode me contar tudo sobre o seu verão, sugeriu ela, conduzindo-o para a sala de estar, onde a luz do entardecer lançava um brilho suave. Enquanto estavam sentados, Harry começou a relatar suas experiências, omitindo cuidadosamente os aspectos mais secretos de sua educação mágica. Petúnia ouvia, genuinamente interessada, o que ainda era um pouco surreal para Harry ver depois do passado conturbado entre eles. E o lendário Nicholas Flamel, que foi seu professor? Perguntou Petúnia, com um tom que misturava admiração e curiosidade. Sim, ele e Perenelle me ensinaram muito sobre alquimia e as leis mais profundas da magia, explicou Harry, com a mente ainda processando tudo o que havia aprendido. Petúnia se levantou para verificar o chá que Mish estava preparando. Já volto, Harry. Sozinho com seus pensamentos, a mente de Harry vagou até o anel que Nicholas lhe dera, uma chave de portal com uma linha direta de volta ao castelo. Ele o tirou do bolso, examinando as gravuras intrincadas e o brilho fraco e pulsante da gema incrustada. Ao olhar para o anel, o sorriso de Harry se desfez, dando lugar a uma expressão mais séria. Assim como a carta, este anel possui uma runa de rastreamento. Se eu o colocar no meu inventário, Flamel saberá instantaneamente. Parece que, apesar de me ensinar há meses, ele ainda tem reservas, pensou Harry em voz alta. Parece bem plausível, mestre Harry, respondeu Nigel com um toque de divertimento. Talvez ele esteja preocupado que você comece a transformar chumbo em ouro no seu quintal e arruine a economia. Harry deu uma risadinha discreta, com a mente fervilhando de implicações do presente de Flamel. Eu nem sequer pude estudar a réplica da Pedra Filosofal na França, porque Flamel sentiria sua magia e me localizaria. Agora, este anel é como uma coleira de certa forma. De fato, e nem vamos começar a falar sobre o que poderia acontecer se você realmente tentasse usar essa pedra. Você provavelmente teria metade do mundo bruxo à sua porta na hora do jantar, brincou Nigel.
Os pensamentos de Harry mudaram enquanto ele ponderava sobre a segurança de sua residência atual. Preciso fortificar melhor este lugar. Precisaremos de runas anti-aparatação, anti-chave de portal e anti-fênix, no mínimo. Nada disso é brincadeira de criança, mestre Harry. Você pode precisar contratar alguns capangas de respeito ou se tornar um prodígio em encantamentos de proteção da noite para o dia, aconselhou Nigel em tom meio irônico. Vou falar com Grimbletack no Gringotts. Os goblins conhecem runas melhor do que ninguém, decidiu Harry, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Petúnia voltou então, trazendo uma bandeja com chá e biscoitos, e a colocou na mesa enquanto se sentava em frente a Harry. Tudo pronto, Harry. Agora, o que você está pensando com essa carranca? Estou pensando em algumas reformas em casa, respondeu Harry vagamente, sem querer preocupá-la com os detalhes. Grimbletack é um especialista. Ele pode me aconselhar sobre as melhores maneiras de manter a casa segura. Petúnia assentiu com a cabeça, aparentemente satisfeita com a resposta. Ela havia aceitado a parte mágica da vida de Harry, mesmo que ainda não a compreendesse completamente. Enquanto Harry tomava seu chá, refletia sobre o verão que passará com os Flamels. Tinha sido esclarecedor, desafiador e absolutamente transformador. Não só aprenderá sobre alquimia, como também se aprofundara nas implicações filosóficas e éticas da magia. Percebera que ainda tinha muito a aprender sobre o poder que detinha e as responsabilidades que o acompanhavam. Amanhã irei visitar Grimbletack. É melhor começar a providenciar essas proteções com antecedência, planejou Harry em voz alta, pensando na logística. E talvez depois disso, você pudesse considerar um dia agradável e relaxante. Quem sabe ler um livro que não envolva segredos alquímicos antigos pela primeira vez? Sugeriu Nigel com a voz carregada de falsa preocupação. Harry sorriu, apreciando a tentativa de Nigel de aliviar a tensão. Talvez. Mas primeiro, preciso resolver essas defesas. Não posso deixar muitos bruxos das trevas aparecerem para o chá. Isso só seria apropriado se eles trouxessem biscoitos, brincou Nigel. Harry deu uma risadinha mental. Será que isso foi uma referência a Star Wars? Perguntou-se internamente. A voz de Nigel veio acompanhada de uma risadinha. Talvez. Na manhã de 30 de julho, Harry foi abruptamente acordado por Bichento, que pulou em cima dele. Sentando-se assustado, murmurou. O que foi? O gato olhou de relance para a porta, miando agudamente. Mish pegou um elfo. Curioso, Harry levantou-se rapidamente e foi para o cômodo ao lado, onde Mish fazia guarda sobre outro elfo. Este elfo, com orelhas grandes de morcego e olhos verdes esbugalhados, vestia uma estranha roupa feita de retalhos de um saco. Assim que notou Harry, começou a falar ansiosamente. Oh, grande Harry Potter! Há quanto tempo Dobby queria conhecê-lo, senhor? Que honra! Harry olhou para Mish, que deu de ombros como quem diz. Ele é todo seu, eu não o convidei. Voltando-se para o elfo, Harry disse. Você deve ser Dobby. Os olhos do elfo se arregalaram e ele exclamou boquiaberto. O grande Harry Potter sabe o nome de Dobby. Oh, que honra! Nigel bufou na mente de Harry. Será que esse elfo sabe que está praticamente gritando o nome dele a cada respiração? Ignorando o comentário de Nigel, Harry perguntou gentilmente. O que te traz aqui, Dobby? Ainda é muito cedo. Dobby torcia as mãos nervosamente, quase vibrando de ansiedade. Dobby veio com um aviso para Harry Potter. Há um plano, o grande Potter. Um plano para fazer coisas terríveis acontecerem na escola de magia e bruxaria de Hogwarts este ano, sussurrou o elfo, olhando em volta como se temesse ser ouvido. Harry franziu a testa, a preocupação aumentando. Que tipo de coisas terríveis, Dobby? Dobby pareceu apavorado com a pergunta, mas prosseguiu. Dobby não pode dizer, senhor. Dobby só pode avisar Harry Potter para ficar longe de Hogwarts. É muito perigoso. O tom de Nigel era cético. Pergunte a ele quem está tramando essas coisas. Isso parece uma bomba relógio prestes a estourar. Harry assentiu levemente com o conselho de Nigel. Dobby, quem está por trás desse plano? Os olhos do elfo se encheram de medo, e ele balançou a cabeça violentamente. Dobby não pode dizer nada, senhor. Dobby só quer que Harry Potter esteja seguro. Harry refletiu sobre isso. Agradeço seu aviso, Dobby, mas não posso ficar longe de Hogwarts. É minha casa, minha escola. Mas serei cuidadoso, graças ao seu aviso. Então, sem aviso, Dobby começou a bater a cabeça no chão. Mas Mish o segurou rapidamente pelo braço ossudo. Dobby revelou segredos da minha família. Dobby mal. Muito mal. Ele tentou se castigar, mas o aperto de Mish era firme. Franzindo a testa, Harry lançou um feitiço, Imobulus, congelando o elfo no lugar. Sua família? Perguntou Harry, intrigado. A família de bruxos a quem Dobby serve, senhor. Dobby é um elfo doméstico, destinado a servir uma casa e uma família para sempre. As sobrancelhas de Harry se franziram em preocupação. Eles sabem que você está aqui? Insistiu ele. Os olhos de Dobby se arregalaram de medo. Oh não, senhor, não. Dobby terá que se punir severamente por ter vindo vê-lo, senhor. Dobby terá que tapar os ouvidos na porta do forno por isso. Se eles algum dia descobrirem, senhor. Harry interrompeu. Mas eles não vão perceber se você tapar os ouvidos na porta do forno? Capítulo 173. Harry interrompeu Dobby. Mas eles não vão perceber se você tapar os ouvidos na porta do forno? A resposta do elfo veio hesitante. Dobby duvida, senhor. Dobby está sempre tendo que se punir por alguma coisa, senhor. Eles deixam Dobby se virar sozinho, senhor. Às vezes eles me lembram de aplicar punições extras. Harry suspirou profundamente. Você tem uma família terrível. Dobby abriu a boca como se fosse responder, mas lembrou-se de que não devia falar mal da sua família, embora estivesse imobilizado e não pudesse se mover. Dando uma risadinha, Harry propôs. Vamos brincar. Vou dizer algumas palavras sobre a sua família e tentar adivinhar de qual família você vem. Assim vou entender melhor a situação. Mas você não vai abrir a boca, tá bom? Assim, quando eu adivinhar, não vai ter nada a ver com você. Então ele se virou para Mish e perguntou. Isso faria quebrar seus juramentos?
Mishi balançou a cabeça. Não, mestre Potter. Já que Dobby não abre a boca, não é que ele esteja quebrando seu juramento. Harry fitou os grandes olhos redondos de Dobby, repletos de preocupação e apreensão. Com voz calma e ponderada começou seu jogo de adivinhação. Eles são bruxos puro sangue? Dobby permaneceu em silêncio, seus olhos percorrendo nervosamente o cômodo, mas Harry interpretou a confirmação em sua expressão temerosa. Com um leve sorriso de escárnio, Harry continuou sua investigação. Todos eles pertencem à Sonserina? Diante disso, os olhos de Dobby se arregalaram ligeiramente, e embora nenhuma palavra tenha saído, a resposta era clara como água para Harry. Eles são conhecidos por serem consanguíneos? Harry observou as orelhas de Dobby caírem um pouco mais, uma reação sutil, mas reveladora. Ele decidiu insistir um pouco mais, estreitando os olhos enquanto fazia outra pergunta. Eles são seguidores de Voldemort? A reação de Dobby foi mais pronunciada desta vez, um olhar de terror cruzando brevemente seu rosto antes que ele recuperasse a compostura. Harry, juntando as peças do quebra-cabeça, continuou. Eles têm um filho que está no mesmo ano que eu em Hogwarts. A postura tensa de Dobby relaxou imperceptivelmente, confirmando a suspeita de Harry sem que ele dissesse uma única palavra. Nesse ponto ficou claro para Harry que ele estava lidando com a família Malfoy. Lúcio Malfoy, um notório apoiador de Voldemort, e seu filho Draco, um colega de Harry em Hogwarts. Mesmo assim, Harry decidiu confirmar as informações para ter certeza. Eles têm uma filha? Perguntou ele rapidamente, ao que Dobby balançou a cabeça vigorosamente. E eles têm um filho, certo? Loiro, e se acha muito? Diante disso, nem mesmo Dobby conseguiu conter um leve aceno de cabeça, quase imperceptível. Harry deu uma risadinha discreta. Imaginei. Harry fez uma pausa, ponderando cuidadosamente as próximas palavras. O filho deles. Ele tem te maltratado? Para surpresa de Harry, Dobby balançou a cabeça, apesar do feitiço que o mantinha firmemente no lugar. Essa revelação assustou Harry, embora ele tivesse conseguido amenizar os piores traços de Malfoy no primeiro ano, tornando-o uma figura menos antagônica. A ideia de que Draco talvez nunca tivesse maltratado Dobby parecia distante. Parece que você deveria dar mais crédito ao pequeno Draco, comentou Nigel na mente de Harry. Harry assentiu levemente com a cabeça, seus pensamentos mudando por um instante. Bem, ele ainda não vai se juntar ao grupo principal, mas talvez ele seja mais adequado para um papel positivo do que eu imaginava. Voltando-se para Dobby, Harry continuou seu interrogatório. Agora, já que você veio me alertar sobre um perigo que está se desenrolando em Hogwarts este ano, e você se recusa a falar sobre isso, deve ser sua família responsável por tudo. Dobby permaneceu imóvel, seus olhos inquietos. Será Draco? Sondou Harry, observando atentamente qualquer sinal de confirmação. No entanto, a mesma negação resoluta era evidente nos olhos de Dobby. Ele não sabe disso, pelo visto, murmurou Harry para si mesmo, mudando o rumo da pergunta. Então deve ser Lúcio. A declaração de Harry ficou pairando no ar, e a reação de Dobby, ou a falta dela, confirmou a suspeita sem que ele precisasse dizer uma palavra. Ele tomará alguma providência pessoalmente? Perguntou Harry em seguida, mas as expressões que cruzavam o rosto de Dobby sugeriam o contrário. Que interessante. Duvido que eu consiga descobrir mais sem que você fale diretamente, mas isso me dá muito em que pensar, refletiu Harry em voz alta. A voz de Nigel surgiu novamente em tom de brincadeira, e eu que pensava que teríamos um ano tranquilo. Parece que sua inclinação para causar problemas não passou despercebida. Harry, com um meio sorriso, respondeu silenciosamente a Nigel. Os problemas me encontram. O que posso dizer? Ele então voltou sua atenção para Dobby, falando com clareza e firmeza. Dobby, você fez algo corajoso ao vir aqui hoje. Eu quero te ajudar, mas você também precisa se ajudar. Você não precisa se punir por buscar o que é certo. Os grandes olhos de Dobby se encheram de lágrimas, e ele assentiu levemente, demonstrando apreço pelas palavras de Harry. Harry lançou um olhar de simpatia para o elfo. Levarei seu aviso a sério. Serei cauteloso em Hogwarts. Você pode ficar de olho nas coisas aí e me visitar se houver alguma novidade? Dobby esboçou um sorriso trêmulo e assentiu vigorosamente, o alívio evidente em sua postura, mesmo permanecendo imóvel. Ótimo, disse Harry com firmeza, desfazendo o feitiço de imobilização com o movimento da varinha. Você está livre para ir, Dobby. Tome cuidado e lembre-se, você tem alguém a quem recorrer se as coisas ficarem muito difíceis. Com o estalo, Dobby desapareceu, provavelmente de volta para a casa dos Malfoy, e Harry suspirou, voltando aos seus preparativos para o dia. Nigel interrompeu, com seu tom seco. Bem, isso foi o mais emocionante que se pode esperar por aqui. Em seguida, estaremos organizando festas de chá para fantasmas. Harry não conseguiu conter um riso discreto. Espero que não chegue a esse ponto. Mas primeiro, tenho uma visita planejada ao Gringotts. Preciso conversar sobre as medidas de segurança com o Grimbletack. Harry se virou para Mishi, dando-lhe uma instrução rápida. Mishi, você poderia dar uma passadinha no Gringotts e avisar o Sr. Grimbletack que estarei lá esta tarde? Mishi assentiu prontamente. Claro, Mestre Harry respondeu, antes de desaparecer com seu característico estalo. Sentindo um bocejo se espalhar pelo rosto, Harry voltou para o quarto, onde Bichento havia se acomodado no lugar quentinho que Harry acabará de desocupar na cama. Pegando o gato com cuidado, Harry se deitou novamente, e Bichento se enrolou em seus braços com um rononar satisfeito. Quentinho, que bom, Harry ouviu o gato dizer. Rindo baixinho, ele acariciou o pelo de Bichento, apreciando o conforto simples do momento. Nigel, sempre pronto com um comentário, observou. Você está se tornando uma verdadeira louca dos gatos, pequeno Harry. Daqui a pouco estará tricotando sapatinhos para ele. Harry fingiu um resmungo. Saiba você, Nigel, que um verdadeiro cavalheiro aprecia a companhia refinada de um gato. Além disso, alguém precisa ensiná-lo sobre as coisas boas da vida, como uma soneca no colo. A resposta de Nigel veio acompanhada de uma risadinha. Assim, Mestre Harry.
E talvez, em seguida, o senhor o matricule em suas aulas sobre a delicada arte de cochilar debaixo de uma árvore. Deve ser um sucesso entre a elite felina. Antes que Harry pudesse responder, a porta rangeu ao abrir e Petúnia espiou, um sorriso terno brincando em seus lábios ao ver Harry e Bichento em sua cena aconchegante. O café da manhã está pronto, Harry. Não deixe o dia passar voando. Quando Petúnia se abaixou para pegar Bichento, o gato resmungou. Solte-me, mulher. Quero meu lugar quentinho. Harry conteve uma risada, sabendo muito bem que só ele conseguia entender as reclamações ríspidas do gato. Petúnia, alheia à resposta atrevida de Bichento, apenas riu baixinho e deu um beijo na testa de Harry. Desça quando estiver pronto, disse ela com um tom leve e maternal. Com um alongamento e um rápido olhar para o relógio, Harry desceu as escadas depois de se refrescar, onde Petúnia e Mishi, que acabará de voltar, já estavam sentadas à mesa do café da manhã. O cheiro de torradas e chafrescos preenchia o ar, misturando-se com o aroma das flores de verão que entrava pela janela aberta da cozinha. Bem-vinda de volta, Mishi. Você viu o Sr. Grimbletack? Perguntou Harry enquanto se sentava. Sim, Mestre Potter. O Sr. Grimbletack espera por você esta tarde, respondeu Mishi, com voz alegre. A manhã passou voando, entre conversas animadas e planos para o próximo período letivo. Depois do café da manhã, Harry se ofereceu para lavar a louça, para a grande diversão de Petúnia. Ela sorriu e se desculpou para ir ao jardim com Mishi cuidar das plantas. Enquanto Harry estava na pia com espuma até os cotovelos, Nigel não pôde deixar de comentar. O grande Harry Potter e a louça ensaboada. Uma sequência emocionante, sem dúvida. Harry revirou os olhos enquanto esfregava uma mancha particularmente difícil de remover de um prato. São só pratos, Nigel. Alguém tem que lavá-los. Capítulo 174. Depois de terminar na cozinha, Harry subiu para se vestir. Escolheu uma roupa simples, mas elegante, calças bem acabadas e uma camisa impecável, apropriadas para um bruxo de 12 anos prestes a lidar com assuntos sérios. Assim que se vestiu, chamou Mishi. Pronta para ir ao beco diagonal, Mishi, disse Harry, ajeitando a camisa pela última vez. Mishi apareceu de repente com os olhos brilhando. Sim, mestre Harry. Seguro e firme, ela disse alegremente, e com um segundo estalo, eles desapareceram, pousando suavemente na movimentada e mágica rua do beco diagonal. Harry abriu caminho pela multidão, dirigindo-se diretamente para Gringotts. O imponente edifício branco erguia-se majestosamente no extremo do beco diagonal, com duendes entrando e saindo apressadamente de expressões severas. Ao entrar, Harry foi imediatamente impactado pela frieza e imponência do mármore do banco. Ele se aproximou do balcão, onde um duende o encarou com um sorriso de escárnio mal disfarçado. Tenho um encontro marcado com o Sr. Grimbletack, informou Harry ao duende. O duende grunhiu, olhando para um grande livro-razão. Depois de um instante, assentiu brevemente. Siga-me, disse ele, guiando Harry por um labirinto de corredores até chegarem a uma grande porta ornamentada. O Sr. Grimbletack o aguardava com sua mesa repleta de papéis e livros de aparência antiga. Sr. Potter, um prazer como sempre, disse o duende, gesticulando para que Harry se sentasse. Obrigado, Sr. Grimbletack, respondeu Harry sentando-se. Preciso de conselhos sobre alguns encantamentos de segurança para minha casa. Grimbletack ergueu os olhos por cima dos óculos, seu olhar penetrante encontrando de Harry enquanto se aventurava a perguntar. É sobre os rumores que ouvi a respeito do fiasco do fim de ano em Hogwarts. Harry sorriu, apreciando a natureza bem informada do duende. Como sempre, você está bem informado. Grimbletack retribuiu o sorriso com um leve sorriso irônico. Como gerente do cofre Potter, ele tinha um interesse direto no bem-estar de Harry, não apenas como cliente, mas como o último da linhagem Potter. O que você tem em mente? Como você sabe, devido a circunstâncias especiais envolvendo seu diretor, criar proteções mágicas em sua casa é bastante desafiador. Em primeiro lugar, seria impossível trabalhar sem notificá-lo. Harry assentiu com a cabeça, já ciente da complexidade da situação. Seu guardião mágico era Dumbledore, e as proteções o ligavam ao feitiço de sacrifício de sua mãe, que o protegia contra Voldemort. Esse feitiço estava intrinsecamente ligado à existência de Petúnia. Portanto, qualquer proteção que pudesse ser colocada ao redor da casa dos Evans poderia potencialmente danificar essa magia protetora. Sim, eu entendo as limitações, reconheceu Harry. Mas deve haver algumas precauções adicionais que podemos tomar que não interfiram com as proteções de Dumbledore ou com o feitiço de proteção da minha mãe. Grimbletack batucava os dedos na mesa, ponderando as possibilidades. Poderíamos considerar adicionar uma série de feitiços discretos e não invasivos. Por exemplo, alarmes que alertem sobre atividades mágicas não autorizadas sem alterar as proteções existentes. Isso parece promissor, respondeu Harry, ansioso para reforçar sua moradia temporária sem desencadear quaisquer consequências indesejadas. Poderíamos criar um perímetro que detectasse entradas mágicas ou tentativas de intrusão. Não bloquearia nada, mas daria um aviso prévio. Pense nisso como um fio de disparo mágico, sugeriu Grimbletack. Perfeito. E quanto ao interior da casa? Podemos fazer algo parecido? Perguntou Harry, pensando em como garantir a segurança deles dentro de casa. Grimbletack assentiu. Certamente. Podemos instalar alguns sensores internos. Eles alertarão você caso alguma magia desconhecida seja usada dentro da casa. É como ter seu próprio sistema de segurança mágico. Então vamos combinar isso. Quando podemos fazer isso? Perguntou Harry, pensando na urgência, dado o início iminente do período letivo e o misterioso aviso de Dobby. Precisarei de alguns dias para reunir os recursos necessários e montar uma equipe. Sugiro que nos concentremos no final desta semana, propôs Grimbletack, já folheando seu calendário. Isso me serve. Obrigado, Grimbletack. Agradeço muito sua ajuda com isso, disse Harry, sentindo-se um pouco mais aliviado por finalmente ter algum tipo de sistema de alerta em funcionamento.
Claro, Sr. Potter. É meu dever e um prazer ajudá-lo, respondeu o duende com um raro sorriso. Enviarei uma coruja com os detalhes e o cronograma. Quando Harry se levantou para ir embora, acrescentou: E Grimbletac, vamos manter isso entre nós por enquanto. Despedindo-se de Grimbletac, Harry saiu do Gringotts e dirigiu-se ao Caldeirão Furado. Ele havia combinado de se encontrar com Daphne e Tracey lá, já que, por coincidência, algumas garotas também estariam no Beco Diagonal naquele dia. Aproveitando a oportunidade para reencontrar as amigas, já que estava mesmo no Beco Diagonal, fazia um tempo que não as via, desde antes de sua viagem à França, e ele estava genuinamente animado. Elas sabiam que ele estivera na França, mas não sobre seu treinamento com Nicolas Flamel. Parece que você está construindo uma fortaleza e tanto, Mestre Harry. O que vem a seguir? Portões guardados por dragões? Nigel brincou enquanto se aproximavam do bar. Ash está crescendo bem, por que não? Retrucou Harry, empurrando a porta do Caldeirão Furado. O aroma familiar e ligeiramente mofado do bar o acolheu. Ainda era cedo o suficiente para que a clientela habitual não notasse o local, tornando mais fácil avistar Daphne e Tracey em uma mesa perto do fundo. Eis o homem do momento! Exclamou Tracey quando ele se aproximou, acenando para que se aproximasse com um sorriso radiante. Daphne, mais reservada, mas visivelmente satisfeita em vê-lo, acenou com a cabeça em cumprimento. Começamos a pensar que você tinha se esquecido de nós, Harry. Como se eu pudesse, Harry sorriu, sentando-se em frente a eles. A França estava agitada, mas não o suficiente para me fazer esquecer dos meus amigos. Então, desembucha, o que foi tão importante na França que te fez desaparecer o verão inteiro? Tracey inclinou-se para a frente com a curiosidade aguçada. Apenas muito estudo e experiências culturais, disse Harry, decidindo que verdades vagas eram a melhor opção por enquanto. Daphne, sempre observadora, ergueu uma sobrancelha. Parece interessante. Aprendeu algum truque novo? Harry deu uma risadinha, algumas coisinhas aqui e ali. Mas e vocês dois? Como foi o verão de vocês? Enquanto as meninas começavam a contar histórias sobre suas próprias aventuras de verão, Harry ouvia atentamente, interrompendo com perguntas e risadas ocasionais. Era bom, pensou ele, simplesmente sentar e conversar sem a sombra iminente de bruxos das trevas ou avisos enigmáticos. Depois de um tempo, Tracey, com um brilho travesso nos olhos, disse: Chega de falar de nós, Harry. Conte-nos mais sobre a França. Você trouxe alguma coisa para nós? Harry fingiu surpresa. O quê? Minha presença encantadora não é suficiente? Daphne deu uma risadinha. Sempre um encanto, Harry. Mas falando sério, alguma descoberta interessante? Harry deu uma risadinha. Bem, talvez eu tenha pegado algumas coisinhas. Enquanto falava, ele enfiou a mão na bolsa e discretamente tirou 2 itens cuidadosamente embrulhados de seu inventário. Depois que Nicolas Flamel questionou sobre o súbito desaparecimento da réplica da Pedra Filosofal, Harry se tornou mais cauteloso com a forma como usava seu inventário. Antes ele impressionava seus amigos produzindo presentes magicamente, atribuindo casualmente o fato a apenas um pouquinho de magia. Mas agora preferia manter o funcionamento de seu estoque mágico mais discreto. Tracey e Daphne desembrulharam seus presentes com entusiasmo. Tracey encontrou um caderno lindamente encadernado com um encantamento que não apenas registrava anotações, mas também capturava os pensamentos e o contexto da pessoa que escrevia. Não era um caderno qualquer, suas páginas eram encantadas para organizar o conteúdo em temas e ideias automaticamente, tornando-o uma ferramenta inestimável para alguém que gostasse de se aprofundar em seus estudos e reflexões pessoais. Tracey, pensei que isto poderia ajudar nos seus estudos e nos seus projetos pessoais, disse Harry enquanto lhe entregava o aparelho, explicando as funcionalidades exclusivas. Organiza as suas anotações e até reproduz os seus pensamentos da hora em que os escreveu. Os olhos de Tracey brilharam de entusiasmo ao pegar o diário, folheando as páginas em branco, mas promissoras. Harry, isto é incrível. É como ter uma penseira em forma de livro. Harry sorriu, satisfeito com a reação dela. Exatamente. Achei que seria perfeito para organizar sua pesquisa e quando você estiver fazendo tempestade de ideias para nossas sessões de estudo. Tracey levantou-se rapidamente para abraçar Harry, rindo enquanto o envolvia em seus braços. Adorei. Isso vai organizar todos os meus planos caóticos para o ano que vem, disse ela radiante. Ou suas travessuras, provocou Daphne de lado, arrancando risadas de Harry e um bequinho brincalhão de Tracey. O pacote de Daphne continha um conjunto de marcadores de livros encantados. Não eram marcadores comuns, eles eram mágicos e refletiam a paisagem do cenário do livro, mudando visualmente de acordo com o humor do leitor e o tom da trama. Quando Daphne tirou um deles, o marcador exibiu um lago sereno que se transformou em uma floresta escura enquanto ela sorria, e depois fingiu franzir a testa. Harry, isto é maravilhoso, disse Daphne, genuinamente impressionada enquanto o abraçava. Vai tornar a leitura ainda mais envolvente. Achei que isso poderia adicionar um toque de magia às suas sessões de estudo, respondeu Harry com um sorriso. Capítulo 175. Depois de entregar os presentes às meninas, o sorriso de Harry tornou-se travesso. Então, vocês duas terminaram o dever de casa? Provocou ele. As duas meninas reviraram os olhos. Sim, professor Potter, disse Tracey com falsa seriedade. Durante o verão, Harry as desafiou a modificar alguns feitiços básicos que aprenderam no primeiro ano. Ele já as havia ajudado a aprimorar o Lumos e alguns outros feitiços na escola, mas as incumbiu de experimentar por conta própria durante as férias. Que bom ouvir isso, Harry deu uma risadinha. Mal posso esperar para ver o que você criou. Enquanto tomavam seus drinks, a conversa girou em torno do próximo ano letivo em Hogwarts. Ouvi dizer que este ano será ainda mais desafiador, comentou Daphne, mexendo o chá pensativamente. Tracey se aproximou e baixou a voz. Ei, Harry.
Você já ouviu falar do novo professor de defesa contra as artes das trevas? Ela olhou em volta cautelosamente antes de continuar. É Gilderoy Lockhart. A expressão de Harry se fechou em uma carranca ao ouvir o nome. Durante o verão, ele havia encontrado uma coleção de livros de Lockhart. Inicialmente intrigado pela fama do autor, o entusiasmo de Harry rapidamente se transformou em ceticismo. As histórias nos livros de Lockhart eram repletas de inconsistências e afirmações inacreditáveis que pareciam mais ficção do que realidade. Percebendo que as histórias poderiam ser exageradas, Harry se tornou menos entusiasmado com as supostas façanhas de Lockhart. Como Lockhart era apenas uma pequena parte do mundo bruxo, isso não o incomodava muito. Mas quando soube que Lockhart seria o novo professor de defesa contra as artes das trevas, a carranca de Harry se aprofundou, chamando a atenção de Daphne e Tracy. O que foi? Perguntou Daphne, percebendo a mudança em sua expressão. Acho que ele é um farsante, disse Harry com cautela, sem querer parecer muito duro, mas sentindo a necessidade de ser honesto. Tracy exclamou, boquiaberta. O quê? Por quê? Ele é super famoso. Daphne assentiu pensativamente com o olhar ainda fixo em Harry. Ambas as garotas pareciam nutrir um traço de admiração pelo famoso autor, um sentimento que Harry não compartilhava. Ele percebeu os pensamentos não ditos passando por suas mentes e suspirou internamente. Sua relutância em interagir com Lockhart devia-se em parte à fama avassaladora do homem, que Harry considerava superficial e injustificada. Outro motivo para sua hesitação eram as inevitáveis comparações que surgiriam entre sua própria fama e a de Lockhart. Harry estava bem ciente da propensão do mundo bruxo para fofocas e não queria alimentar quaisquer rumores de ciúme ou rivalidade. Olha, não é só um palpite, Harry tentou explicar, mantendo um tom neutro para não parecer muito crítico. As histórias dele são um pouco exageradas demais para serem verdade. E vindas de alguém que já teve que lidar com perigos reais, elas não fazem muito sentido. Tracy pareceu surpresa com essa opinião. Mas os livros dele são tão detalhados, Harry. E as ilustrações? Harry deu de ombros com um pequeno sorriso nos lábios. Fotos podem ser encenadas. E quanto aos detalhes, qualquer um pode escrever uma boa história se tiver imaginação suficiente. Isso não significa que realmente aconteceu. Inicialmente, Daphne ficou perplexa com as dúvidas de Harry sobre Lockhart. Ela sabia da ampla aceitação do homem na comunidade mágica, de sua filiação honorária à Liga de Defesa das Forças das Trevas e de ter recebido a Ordem de Merlin, terceira classe. Será que Harry conseguia perceber algo que a maioria da Grã-Bretanha mágica não notava? Embora incerta, Daphne optou por confiar no amigo. Se você diz, Harry, eu acredito em você. Essa declaração pegou Harry de surpresa e deixou Tracy visivelmente chocada. Sério? Ela exclamou. Daphne assentiu com um sorriso tranquilizador. Confio nos instintos de Harry. Grato pelo apoio dela, Harry respondeu. É apenas uma sensação que tenho, e posso estar enganado. Mas se ele não for tão competente quanto afirma, podemos perder um ano inteiro. Vamos apenas garantir que ele realmente consiga fazer o que diz que consegue. Tracy, ainda um pouco cética, concordou com relutância. Tudo bem, mas continuo achando os livros dele empolgantes. Harry deu uma risadinha, emocionante sem dúvida. Mas vamos torcer para que o ensino dele seja mais do que apenas uma boa história. Ao terminarem o chá, Harry conduziu a conversa para o ano letivo que se aproximava em Hogwarts. Discutiram as aulas, os professores e os mistérios de Hogwarts de sempre. O assunto Lockhart ficou em segundo plano, enquanto se concentravam na empolgação imediata de voltar para a escola. O encontro terminou com planos de se reencontrarem quando todos voltassem para Hogwarts. Depois de se despedirem, Harry saiu do caldeirão furado. Ao retornar ao Gringotts, Harry encontrou Grimbletack à sua espera. De volta tão cedo, Sr. Potter? Grimbletack sorriu com desdém. Harry, com um sorriso impotente, deslizou um papel sobre a mesa. A carranca do duende se intensificou ao ler o nome no documento, Gilderoy Lockhart. Lockhart, um jovem e famoso bruxo, tinha um cofre no Gringotts repleto de ouro acumulado ao longo dos anos com a venda de seus livros e palestras. Acredito que ele possa estar inventando suas conquistas e quero encontrar provas. O Gringotts pode me ajudar com isso? Perguntou ele com um tom sério, porém esperançoso. Grimbletack ponderou as implicações. Ajudar Harry poderia levar à descoberta de uma fraude, o que seria escandaloso para a comunidade bruxa, mas não significaria necessariamente uma perda de ouro para o banco, a menos que a situação exigisse que Lockhart pagasse multas ou devolvesse os lucros. Se ele estiver apenas escrevendo ficção, provavelmente enfrentará algumas penalidades e perderá seus títulos honorários, mas a maior parte do ouro permaneceria. É uma questão delicada, refletiu Grimbletack em voz alta. Não quero causar problemas desnecessariamente, assegurou Harry. Só quero garantir que nosso ano não seja desperdiçado com um professor charlatão caso ele esteja mentindo. Grimbletack assentiu lentamente. Entendo, Sr. Potter. Procederemos discretamente. Descontarei a taxa da investigação do seu cofre. Harry assentiu com a cabeça em concordância. Obrigado. Discutiremos os feitiços de proteção para minha casa por meio de correspondência com corujas, então. Ao sair do beco diagonal, Harry decidiu dar uma passada na sorveteria Florian Fortescue. Ele queria comprar alguns doces para sua tia Petúnia e para Mishi, que adoravam os sabores únicos de sorvete mágico, e também para o bichento. Depois de escolher seus doces, ele chamou Mishi, e os dois desapareceram com um estalo, reaparecendo na casa dos Evans. Harry estava cauteloso ao usar o anel que Nicholas Flamel lhe dera. O anel servia como uma chave de portal de volta ao castelo de Flamel e à casa dos Evans, mas Harry temia sua capacidade de rastreamento. Embora fosse uma ligação direta com sua casa, ele preferia mantê-lo à distância, guardado a menos que fosse absolutamente necessário. Por enquanto, agia como se não soubesse de nenhum feitiço de rastreamento, mantendo uma aparência de normalidade.
Ao chegar em casa, Harry encontrou Petúnia no quintal, vestida com uma roupa leve de verão, seus cabelos ruivos dançando com a suave brisa. Ele entregou o sorvete e os doces para Mish servir e se juntou a Petúnia para um bate-papo, aproveitando a tranquilidade da tarde. Então, como foi o beco diagonal? Alguma novidade? Perguntou Petúnia casualmente, aceitando uma tigela de sorvete de Mish e agradecendo com um sorriso. Sempre muito movimentado, respondeu Harry. Conversei com o Sr. Grimbletack e encontrei alguns amigos. Obrigado, Mish. Petúnia assentiu com a cabeça, pegando uma colherada de seu sorvete. E como estão suas amigas? Daphne e Tracy, não é? Eles estão bem, animados para o novo semestre. Todos nós estamos ansiosos para ver o que nos espera este ano em Hogwarts, disse Harry. Embora parte de sua mente estivesse voltada para as preocupações levantadas pela visita de Dobby e suas próprias dúvidas sobre a credibilidade de Lockhart. Tenho certeza de que você terá muitas histórias para me contar quando voltar para as férias, disse Petúnia com um sorriso, claramente acostumada aos contos mágicos que Harry trazia para casa todas as vezes. Sim, embora eu espere que seja mais sobre os estudos e menos sobre aventuras inesperadas, Harry sorriu, fazendo uma leve referência às suas escapadas passadas, que muitas vezes estavam longe de ser comuns. Petúnia riu. Bem, apenas se cuide, Harry. É tudo o que peço. Sim, eu vou, prometeu Harry. Ele apreciava esses momentos simples com Petúnia, um contraste marcante com os anos anteriores. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 176. Enquanto continuavam a conversar, a mente de Harry divagou sobre as novas medidas de segurança que discutira com Grimbletack. A ideia de reforçar a segurança de sua casa lhe trouxe uma leve sensação de alívio, considerando o aviso vago, porém sinistro, de Dobby sobre os perigos em Hogwarts. Petúnia, percebendo uma pausa na conversa, inclinou a cabeça. Você está quieto. Algo lhe incomoda? Só estou pensando em algumas precauções extras para casa, respondeu Harry sinceramente. Sabe, com tudo o que está acontecendo, só quero ter certeza de que estamos preparados. A expressão de Petúnia suavizou-se. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Harry assentiu com a cabeça com uma expressão séria, porém tranquilizadora. Sim, as novas medidas de segurança só nos alertarão em caso de intrusão. Vou conectá-las a você, então, se sentir algo estranho, basta chamar a Mish e aparatar imediatamente, explicou ele, garantindo que Petúnia entendesse o protocolo sem sobrecarregá-la com detalhes técnicos. A expressão de preocupação de Petúnia se intensificou ligeiramente, mas ela sentiu incompreensão. Certo, entendi. Segurança em primeiro lugar, concordou, tentando disfarçar a apreensão com um aceno rápido de cabeça. O humor de Harry melhorou quando ele mudou de assunto, decidindo compartilhar algumas notícias menos preocupantes do mundo bruxo. A propósito, ouvi uma fofoca interessante sobre Gilderoy Lockhart hoje, disse ele, com um sorriso travesso nos lábios. Petúnia, que começara a ler mais sobre o mundo mágico, especialmente desde que Harry começou a trazer livros de Hogwarts para casa, animou-se ao ouvir o nome. Lockhart? O autor? Li alguns livros dele. Por quê? O que tem ele? Harry deu uma risadinha, balançando levemente a cabeça. Bem, acho que ele pode ser um pouco farsante. Os olhos de Petúnia se arregalaram, e sua colher de sorvete parou no meio do caminho até a boca. Cala a boca. Sério? Mas nos livros dele, ele é tão heróico, exclamou ela, num tom que misturava descrença e divertimento. É exatamente isso, continuou Harry, apreciando a conversa. As histórias dele são um pouco exageradas demais para serem totalmente verdadeiras. Na verdade, estou investigando para ver se há algo mais por trás disso do que apenas contos fantasiosos. Petúnia pousou a tigela, agora totalmente absorta. Bem, isso seria interessante, não é? Descobrir que um autor famoso está inventando tudo. Ela estava claramente intrigada com o drama da situação, suas reservas anteriores esquecidas por um momento. Sim, com certeza isso causaria um alvoroço no mundo bruxo, concordou Harry, pensando brevemente nas implicações de expor uma figura popular como Lockhart. Mas veremos. Por enquanto, é apenas uma suspeita. Eles continuaram a conversa, deixando de lado o assunto de Lockhart e passando para tópicos mais leves, como o próximo ano letivo e os planos de Harry para seu segundo ano em Hogwarts. Apesar da aura de perigo que parecia segui-lo, esses momentos com Petúnia proporcionavam uma sensação muito necessária de normalidade e aconchego familiar. Conforme a tarde dava lugar à noite, Harry ajudou Petúnia a arrumar a bagunça do lanche, e a conversa entre eles foi chegando ao fim. Depois de tudo pronto e a louça lavada, Harry decidiu passar um tempo lá fora, aproveitando os últimos raios de sol do dia. Caminhando pelo jardim, Harry não pôde deixar de sentir uma mistura de empolgação e apreensão em relação ao ano letivo que se aproximava. Com tudo o que havia acontecido durante o verão, desde sua estadia na França até o aviso de Dobby e suas preocupações com Lockhart, Harry sabia que este ano em Hogwarts seria tudo, menos comum. Enquanto caminhava, ele refletia sobre sua conversa com Petúnia a respeito de Lockhart, seus planos de investigar as alegações do autor e as implicações mais amplas para seu ano em Hogwarts. Era muita coisa para um garoto de 12 anos assimilar, mas Harry sempre fora mais do que um garoto comum. O som da porta dos fundos se abrindo chamou sua atenção, e ele se virou para ver Petúnia saindo para a varanda. Harry, tem uma coruja para você, ela chamou, mostrando uma carta. Na calada da meia-noite, quando o relógio bateu meia-noite, marcando o início do dia 31 de julho, a porta do quarto de Harry rangeu ao abrir. Petúnia, vestindo uma camisola macia que esvoaçava ao seu redor enquanto se movia, entrou na ponta dos pés. A luz tênue projetava sombras suaves, suavizando as linhas de seu rosto enquanto ela se aproximava da cama de Harry com uma pequena caixa cuidadosamente embrulhada nas mãos. Sua intenção era deixar o presente de aniversário silenciosamente ao lado da cama dele, mas quando ela se inclinou para lhe dar um beijo na testa, Harry despertou. Pescando sonolento, ele viu os olhos verdes de Petúnia, que eram tão parecidos com os seus.
Tia? Perguntou ele, ligeiramente surpreso. Petúnia inclinou-se e deu um beijo na testa de Harry. Feliz aniversário, Harry. Eu queria ser a primeira a comemorar. Ela sorriu enquanto lhe entregava a pequena caixa, seus movimentos delicados no quarto pouco iluminado. Sentando-se na cama, Harry pegou a caixa, os olhos brilhando de curiosidade e entusiasmo. Desembrulhou cuidadosamente o presente, revelando um elegante relógio prateado com detalhes em verde no mostrador, as cores da Sonserina. O relógio era claramente um item de alta qualidade, com a caixa prateada polida até brilhar como um espelho, refletindo a luz suave do quarto. Os detalhes em verde não eram apenas uma referência às cores da sua casa, mas também adicionavam um toque de sofisticação ao design. Isto é incrível, tia, disse Harry, genuinamente impressionado enquanto examinava o relógio mais de perto. Era um modelo mais recente, claramente concebido com estilo e funcionalidade em mente. Os ponteiros moviam-se suavemente sobre o mostrador, que era marcado com detalhes intrincados que facilitavam a leitura. É a prova d'água, resistente a choques e encantado para resistir a adulterações mágicas, explicou Petúnia, com um toque de orgulho na voz pela sua escolha. Achei que seria adequado para o seu tipo de estilo de vida. Harry riu baixinho. Obrigado, é perfeito. Com certeza vou precisar da resistência mágica. Ele colocou o relógio no pulso, admirando sua aparência. Não era apenas um presente, era uma ferramenta que atendia às necessidades de sua vida singular em Hogwarts e além. Enquanto Harry admirava seu novo relógio, a voz de Nigel ressoou em sua mente. Ora, mestre Harry, que relógio chique você tem aí? Planejando cronometrar suas travessuras até o segundo agora? Harry deu um sorriso irônico, respondendo silenciosamente a Nigel. Talvez. Pode ser útil, sabe? Petúnia o observou com uma expressão satisfeita. Bem, certifique-se de estar pronta a tempo. Teremos o café da manhã esperando por você lá embaixo. Algumas das suas comidas favoritas para começar bem o dia. Obrigada, tia. Chegarei bem a tempo, assegurou Harry enquanto ela saía do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Assim que ficou sozinho, Harry olhou novamente para o relógio, sentindo seu peso no pulso. Era uma presença reconfortante e que lhe dava segurança, uma lembrança da aceitação e do apoio de Petúnia. Capítulo 177. Com o peso reconfortante do seu novo relógio no pulso, Harry voltou a dormir, um sorriso persistindo ao pensar no dia que se iniciava. Seu descanso foi abruptamente interrompido por Bichento, que decidiu jogar um rato morto em seu peito como um presente. Harry abriu os olhos e viu o olhar expectante do gato. Feliz aniversário, miou Bichento claramente. Achou que isso contava, né? Harry respondeu com um sorriso irônico, afastando cuidadosamente o rato morto com um movimento rápido do pulso. A colcha, infelizmente manchada pelo roedor falecido, foi rapidamente descartada, incinerada com um feitiço simples. Saindo da cama, Harry pegou Bichento no colo. Vamos descer para tomar café da manhã, que tal? Ao descerem as escadas, o aroma de um farto café da manhã invadiu o ar. Uma mistura reconfortante de familiaridade e aconchego que fazia a casa parecer verdadeiramente um lar. Petúnia havia se empenhado ao máximo, preparando todos os pratos favoritos de Harry, bacon, ovos e até mesmo alguns tomates fritos. Uma demonstração de preocupação com as opções mais saudáveis que ela se esforçava para manter. Petúnia estava em frente ao fogão, virando o último pedaço de bacon quando Harry entrou na cozinha. Bom dia, disse ela, olhando por cima do ombro com um sorriso. Feliz aniversário de novo, Harry. Obrigado, tia, respondeu Harry enquanto colocava Bichento no chão, que imediatamente saiu correndo, provavelmente em busca de alguma criatura imaginária. Petúnia preparou a comida e a colocou na mesa. Sente-se, já me junto a você. Do nada, Misha apareceu com um pequeno pacote cuidadosamente embrulhado nas mãos. Feliz aniversário, mestre Potter! Exclamou a elfa doméstica animadamente, com os olhos brilhando de alegria. Harry sorriu amplamente e abraçou Misha em agradecimento. Obrigado, Mish. O que você trouxe aqui? Perguntou ele enquanto começava a desembrulhar o presente. Dentro, encontrou um diário lindamente trabalhado, encadernado em couro, com a capa adornada com uma gravura detalhada de Hogwarts. É maravilhoso, Mish. Muito obrigado, disse Harry, genuinamente tocado pelo presente atencioso. Mish sorriu radiante, satisfeita com a reação dele. Mish espera que o mestre Harry ache isso útil para suas aventuras. Tenho certeza que sim, assegurou Harry, folheando as páginas em branco, já pensando nos muitos usos que teria para seu novo diário. Petúnia então conduziu todos até a mesa, onde se sentaram para desfrutar do farto café da manhã que ela havia preparado. Bichento, tendo abandonado sua caçada, juntou-se a eles, acomodando-se perto dos pés de Harry, claramente esperando que alguns petiscos caíssem em seu caminho. Enquanto jantavam, Petúnia finalmente se pronunciou. Não saia de casa hoje, Harry. Harry assentiu, já tendo percebido as pistas sutis pela casa que indicavam novas comemorações. Balões discretamente escondidos, uma pilha de pratos extras no armário e uma pequena reorganização na sala de estar para criar mais espaço. Era evidente que algo estava sendo planejado e que alguns de seus amigos provavelmente haviam sido convidados. Parece um bom plano, tia, respondeu Harry com a curiosidade aguçada, mas optando por deixar o dia se desenrolar como Petúnia havia planejado. Enquanto o café da manhã continuava, Nigel interrompeu. Uma festa em casa, hein? Que coisa mais pitoresca. Vai ter brincadeiras? Talvez colocar o rabo na criatura mágica? Harry deu uma risadinha discreta, tomando cuidado para não demonstrar que estava conversando com Nigel. Acho que será algo um pouco mais tranquilo do que isso, Nigel. Mas quem sabe? Talvez haja surpresas.
Depois de terminarem de comer, Harry ajudou Petúnia a arrumar a mesa, e então ambos seguiram com suas rotinas matinais em preparação para as festividades do dia. Ao passar pela sala de estar, Harry notou o cuidado extra que Petúnia havia dedicado à decoração. Flores frescas enfeitavam as mesas, e o ambiente tinha um ar festivo e renovado. Pouco depois, os convidados começaram a chegar para a festa de aniversário de Harry. A primeira a chegar foi Hermione, acompanhada de seus pais. Petúnia havia telefonado mais cedo para garantir que os Grangers pudessem se acostumar com a ideia de conhecer famílias bruxas. Apesar da crescente familiaridade com a vida mágica da filha, eles ainda eram, em grande parte, trouxas. Assim que Harry abriu a porta, Hermione pulou em seus braços. "Feliz aniversário, Harry!" exclamou ela, abraçando-o com força. Por cima do ombro dela, Harry trocou olhares com o Sr. Granger, que parecia um pouco perdido, enquanto a Sra. Granger demonstrava estar encantada com toda a cena. Logo atrás vinham os Longbottom com Augusta Longbottom à frente. Neville caminhava ao lado dela, parecendo animado. O tio Arthur de Neville, sua esposa Ellen e seus filhos, Mark e Lily, vinham em seguida. A barba espessa de Arthur lhe dava uma aparência rude, que contrastava com sua natureza gentil, como Harry havia descoberto durante o Natal anterior. Ellen era tão carinhosa e maternal como sempre, seu sorriso tão acolhedor quanto um abraço. Susan e Hannah chegaram logo depois. A tia de Susan estava infelizmente ocupada com o trabalho e não pôde comparecer. Então os pais de sua melhor amiga prometeram ficar com Susan e levá-la de volta para casa mais tarde. Os pais de Hannah, Thomas e Eleanor, cumprimentaram Harry e Petúnia calorosamente quando entraram, deixando as duas meninas com Harry. Susan logo se jogou em um abraço, seguida por Hannah. "Feliz aniversário, Harry!" exclamou Susan, dando um passo para trás com um sorriso radiante. "Obrigado, Susan. Fico feliz que vocês dois tenham podido vir", respondeu Harry com um sorriso igual ao dela. Hannah deu uma risadinha, não perderia por nada. "Além disso, precisamos ver se você cresceu durante o verão." Harry riu, bagunçando o próprio cabelo de forma brincalhona. "Talvez um pouco. Você vai ter que verificar o batente da porta na saída." As últimas a chegar foram Daphne com sua família, Cyrus e Helena Greengras, e a história logo atrás. A família Greengras chegou com os Davis, Jonathan e Marianne Davis, seguidos por Tracy. Assim como os Abobots, depois de cumprimentarem Harry, entraram, deixando as três meninas com ele. A história, travessa como sempre, pulou no pescoço de Harry, mostrando a língua para Daphne. "Eu ganhei o primeiro abraço", declarou, fazendo Daphne fazer beicinho enquanto Tracy ria baixinho. "Ei, isso não vale, Astoria. Você sempre aparece de surpresa." Daphne protestou levemente, em tom de brincadeira. Astoria sorriu, soltando Harry para dar um rápido abraço em Daphne. "Só para te manter alerta", brincou ela. Tracy, ainda rindo baixinho, acrescentou. "Parece que o Harry é o popular hoje. Quantos abraços já são, Harry?" Harry sorriu. "Já perdi a conta, mas continuem mandando." Assim que se acomodaram na sala de estar, Petúnia trouxe uma bandeja de cupcakes caseiros, que imediatamente chamaram a atenção do grupo. A decoração simples, porém atenciosa para o dia, destacou a atmosfera descontraída da comemoração de aniversário. Infelizmente, Petúnia não convidou os outros amigos de Harry. Como ela só conhecia aqueles que havia encontrado durante as férias de Natal na casa dos Longbottom e os sócios de Harry, a lista de convidados se limitou a rostos familiares. Os patios Lavender, Pansy e alguns outros nunca tinham conhecido Petúnia, portanto não foram convidados. Harry não se importou e pensou em convidá-los em outra ocasião. Assim que todos se acomodaram, os adultos conversaram entre si, enquanto Neville e as outras crianças estavam ansiosos para ouvir sobre a viagem de Harry à França. Embora ele já tivesse se encontrado com Tracy e Daphne no dia anterior, elas ouviram em silêncio enquanto os outros faziam perguntas sobre suas viagens. Harry não mencionou seu estágio com Nicolas Flamel, mas compartilhou histórias gerais sobre sua visita à França. Quando Susan perguntou se Harry havia trazido algo da França, ele deu uma risadinha e começou a distribuir os presentes que havia preparado antes. Susan corou timidamente e gaguejou, dizendo que estava apenas brincando. Hannah riu. "É seu aniversário, Harry. Por que você está nos dando presentes?" Harry sorriu e respondeu. "Bem, eu já dei presentes para Tracy e Daphne ontem. Pensei que seria legal dar algo para vocês também." Ele então entregou os presentes para Susan, Hannah, Neville, Astoria e Hermione. Cada um deles ficou agradavelmente surpreso e o agradeceu pelos presentes atenciosos. O dia transcorreu com jogos e conversas descontraídas. Jogaram algumas partidas de xadrez bruxo e um jogo de perguntas e respostas sobre magia que Petúnia havia aprendido e preparado especialmente para a ocasião. O ambiente estava repleto de risos e da alegria contagiante de amigos desfrutando da companhia uns dos outros. Nigel, observando as festividades, comentou com Harry. "Parece que você é a alma da festa, mestre Harry. E eu pensando que estaríamos lutando com trolls a essa altura." Harry sorriu, respondendo silenciosamente. "Bem, podemos sempre organizar isso para a festa do ano que vem, se você estiver se sentindo excluído." Capítulo 178. Conforme a tarde dava lugar à noite, Petúnia trouxe um bolo caseiro, lindamente decorado com glacê e velas. Harry apagou as velas enquanto todos cantavam "Parabéns a você", e então todos saborearam uma fatia do bolo. Petúnia havia se superado, e todos a elogiaram pela deliciosa sobremesa. Após saborear o bolo, Harry direcionou a conversa para sua parceria comercial com Cyrus e Augusta. "Fiz algumas melhorias nas poções durante o verão", anunciou, fazendo com que tanto a matriarca Longbottom quanto Cyrus Greengras levantassem os olhos surpresos. Considerando que as poções de Harry já eram superiores às disponíveis no mercado, essa era uma notícia significativa. Cyrus inclinou-se para frente com o interesse aguçado. "E quanto ao custo?", perguntou ansiosamente.
Se as melhorias não tivessem resultado em custos mais elevados, as poções seriam ainda mais competitivas no mercado. O sorriso irônico de Harry foi toda a confirmação de que precisavam. Nenhuma respondeu ele, deixando Cyrus, Augusta e os outros que entenderam as implicações perplexos. Você fez uma descoberta revolucionária na criação de uma poção mágica? Perguntou Augusta com a voz numa mistura de entusiasmo e incredulidade. Harry assentiu com a cabeça, pegou alguns frascos em sua bolsa e os colocou sobre a mesa. Assim que os abriu, Augusta, Cyrus e Arthur perceberam imediatamente que se tratava de uma melhoria em relação às poções de alta qualidade às quais já estavam acostumados. Incrível! Exclamaram em coro, cada um examinando os frascos com olhar profissional. A parceria começou por volta da época do baile de inverno, com os Longbottom fornecendo as ervas, Cyrus cuidando dos outros materiais e da logística, e Harry preparando as poções em grandes quantidades. Apesar das hesitações iniciais, Harry sempre entregou poções de altíssima qualidade e agora, alegava estar conseguindo aprimorá-las ainda mais sem custos adicionais. Os adultos ao redor da mesa trocaram olhares impressionados. Augusta, que já vira muitos alunos promissores vacilarem sob a pressão das aplicações práticas, ficou particularmente impressionada com a aptidão de Harry. Bem, devo dizer, Harry, você continua a superar nossas expectativas. Cyrus, sempre um homem de negócios, já estava calculando o potencial. Isso nos dará uma vantagem significativa no mercado. Devemos discutir em breve a expansão da nossa distribuição. Harry assentiu com a cabeça, satisfeito com a resposta. Acho que estamos prontos para levar as coisas para o próximo nível. Harry então tirou mais 4 frascos de sua bolsa, cada um com um rótulo distinto. Poção de proteção contra fogo, solução de fortalecimento, solução de inchaço, poção de reforço, anunciou ele, exibindo as poções que havia preparado para seu segundo ano em Hogwarts. Enquanto Augusta, Arthur e Cyrus pegavam os frascos ansiosamente para testá-los, suas expressões refletiam o espanto anterior. Essas poções também eram acima da média, preparadas usando o método de poção mágica. Mantendo o ritmo, Harry apresentou mais alguns frascos, com a voz firme e clara. Solução encolhedora, poção confusa, antídoto para venenos incomuns, poção olhos arregalados, doxicida, venenos indetectáveis. Ele fez uma pausa e acrescentou, estas não são poções mágicas de nível profissional, mas ainda estão acima do nível comercial. Ele colocou essas poções do terceiro ano sobre a mesa, permitindo que seu público apreciasse a extensão total de seu trabalho. A sala ficou em silêncio por um instante enquanto Hermione e os outros alunos observavam, atônitos. Harry sempre estivera à frente de sua turma na maioria das matérias, e sua habilidade em poções era particularmente notável. Até mesmo Snape tinha que respeitar suas capacidades. Mas a ideia de que ele conseguia preparar poções tão perfeitas quanto as do terceiro ano era simplesmente incrível. Hermione foi a primeira a quebrar o silêncio. Harry, isto é incrível. Como você conseguiu refiná-los a esse ponto? Seus olhos estavam arregalados, repletos de curiosidade e admiração. Harry sorriu, sentindo uma mistura de orgulho e entusiasmo. Muita prática, alguma inovação e um pouco de magia, respondeu modestamente, sem entrar em detalhes sobre o método de sua poção mágica. Arthur, examinando atentamente um dos frascos, ergueu o olhar com uma expressão pensativa. Isto pode realmente mudar as coisas para muita gente, Harry. Estas poções podem ajudar muitos na comunidade bruxa. Cyrus assentiu com a cabeça, claramente pensando nas implicações comerciais. Definitivamente devemos considerar aumentar a produção. Com essa qualidade, a demanda só vai aumentar. Augusta, que vinha avaliando as poções em silêncio, finalmente se pronunciou com um toque de orgulho na voz. Harry, já vi muitos jovens bruxos promissores, mas sua dedicação e habilidade são verdadeiramente excepcionais. É um prazer fazer parte desta empreitada com você. A discussão gradualmente se voltou para o futuro, com todos à mesa contribuindo com ideias sobre como expandir a distribuição e o alcance de suas poções. Harry ouvia atentamente, oferecendo suas opiniões quando necessário e anotando as diversas sugestões. Harry sorriu calorosamente para seus amigos, a empolgação transbordando enquanto os encorajava. Vamos ouvir suas ideias. A energia na sala era palpável, cada amigo ansioso para compartilhar seus conceitos, na esperança de encontrar o mesmo sucesso no mercado bruxo que Harry havia obtido com suas poções. Durante uma recente viagem de trem de volta de Hogwarts, os amigos de Harry expressaram inveja e admiração ao saberem que ele havia se tornado um dos maiores criadores de poções do país em apenas 6 meses. Motivado pelo entusiasmo deles, Harry prometeu apoiar qualquer ideia original que eles apresentassem, seja por meio de financiamento ou ajuda mágica, em troca de uma participação em seus projetos. Essa oferta não se limitava apenas aos amigos presentes, estendia-se também àqueles que não puderam estar com eles naquele dia. Ao ouvir o incentivo de Harry, Neville foi o primeiro a se levantar, tirando uma pasta para apresentar sua ideia. Durante o verão, ele havia seguido diligentemente o regime de treinamento de Harry, e sua aparência havia mudado significativamente. Sua antiga aparência rechonchuda havia dado lugar a um físico mais tonificado, e agora ele se portava com uma confiança renovada. Até mesmo Augusta e Arthur pareceram surpresos quando Neville se preparou para compartilhar sua ideia. Eu tenho trabalhado em algo um pouco diferente, começou Neville, pigarreando. Não é uma poção, mas sim um conceito para um híbrido de planta mágica. Eu o chamo de Florlumus, ponto. O silêncio tomou conta da sala, e todos voltaram sua atenção para ele. É uma planta que absorve e armazena luz natural durante o dia e brilha intensamente à noite. Poderia ser usada para iluminar áreas sem eletricidade? Electricite? Hermione, vendo seu esforço, inclinou-se e sussurrou, eletricidade. Poderia ser usado para iluminar áreas sem usar eletricidade ou magia, explicou Neville, com a voz ficando mais firme a cada palavra.
Susan bateu palmas animadamente. Isso parece incrível, Neville. Pode ser muito útil para encontros ao ar livre ou em lugares com pouca luz. Hannah assentiu com a cabeça, os olhos brilhando de interesse. E pode ser ótimo para quem tem medo do escuro. É como uma luz noturna natural. Augusta, intrigada, inclinou-se para a frente. Diga-me, Neville, que tipos de plantas você está considerando para este híbrido? Neville folheou sua pasta, mostrando-lhes alguns esboços e anotações. Estou pensando em cruzar a trepadeira Lumos, que possui propriedades luminescentes leves, com a Everbrigerbre, uma planta conhecida por sua resistência e flores de longa duração. Arthur, que tinha um grande interesse em inovações herbológicas, ergueu as sobrancelhas. Isso é bastante ambicioso para um segundo ano, Neville. Você já começou algum experimento inicial? Ainda não, tio, admitiu Neville. Ainda estou na fase de planejamento. Preciso pesquisar mais sobre os cuidados necessários e as melhores condições para a hibridização. Harry examinou os esboços de Neville, impressionado, mas curioso sobre os aspectos práticos de levar tal conceito ao mercado. Como vocês planejam proteger a mercadoria? Perguntou, compreendendo a necessidade de exclusividade em seu empreendimento. Neville pareceu um pouco perplexo com a pergunta. Você quer dizer? Harry assentiu com a cabeça, explicando. Se quisermos entrar no mercado para obter lucro, precisamos garantir que sejamos os únicos capazes de adquirir esse tipo de produto. Se qualquer Zé Mané, Dick ou Voldemort conseguir cultivar a planta a partir de uma que comprou, em breve não conseguiremos vender nada. Harry tinha algumas ideias em mente, como impedir que a planta produzisse sementes ou fazer com que as sementes germinassem apenas em plantas comuns. No entanto, essa era uma oportunidade para Neville pensar por conta própria, então Harry não ofereceu essas soluções. Neville franziu ligeiramente a testa, percebendo claramente a complexidade do que havia proposto. Eu ainda não pensei nessa parte. Preciso encontrar uma maneira de protegê-la. Harry assentiu com a cabeça e sorriu. Essa é uma boa ideia, Neville. Trabalhe nos detalhes e vamos ver se conseguimos. Capítulo 179. Em seguida foi a vez de Hermione. Ela se levantou, respirou fundo para se acalmar e apresentou sua ideia com a clareza e a confiança que lhe eram típicas. Tenho pensado em uma maneira de facilitar o aprendizado de feitiços para os alunos do primeiro ano, começou ela. Minha ideia é criar cartões de feitiços. Cada cartão teria o nome do feitiço, sua pronúncia e um diagrama de movimento. A sala ouvia atentamente e intrigada com a abordagem prática de Hermione para ajudar os alunos mais jovens. Também poderia incluir dicas sobre erros comuns a evitar, acrescentou Hermione, folheando suas anotações para mostrar um esboço de sua ideia. Harry apoiou a ideia imediatamente. Parece uma ferramenta brilhante para iniciantes, Hermione. É simples, mas muito eficaz. Hannah, que muitas vezes se sentia sobrecarregada pela quantidade de informações em suas aulas, assentiu em concordância. Eu poderia ter usado isso no ano passado, admitiu ela com uma risadinha. É fácil confundir os movimentos dos feitiços. Susan interrompeu, com os olhos brilhando de entusiasmo. Você poderia fazer versões para poções ou até mesmo criaturas mágicas? Os olhos de Hermione brilharam com a sugestão. Eu não tinha pensado nisso, mas sim, acho que poderíamos expandir para outras matérias. Neville, lembrando-se de suas próprias dificuldades, olhou para Hermione com uma admiração renovada. Isso poderia realmente ajudar muitos alunos, Hermione, não apenas os do primeiro ano. Cyrus, sempre atento às oportunidades, inclinou-se para a frente. Se você precisar de ajuda com a distribuição, conheço alguns fornecedores que poderiam se interessar por esse tipo de ferramenta educacional. Hermione sorriu radiante, grata pelo incentivo e apoio. Obrigada, Sr. Greengrass. Com certeza precisarei de alguma orientação sobre isso. Conforme a conversa prosseguia, Harry estava impressionado, mas também refletia sobre como poderiam proteger a propriedade intelectual da ideia de Hermione. Deveríamos analisar como podemos registrar os direitos autorais ou a marca registrada dos seus cartões, Hermione sugeriu ele, pensando nos aspectos legais de lançar um novo produto no mercado. Hermione assentiu com a cabeça, sua mente já fervilhando de possibilidades. Vou começar a trabalhar em um protótipo. Talvez possamos testá-lo com alguns alunos do primeiro ano em Hogwarts este ano? Ótima ideia, concordou Harry, entusiasmado ao ver seus amigos tão empenhados e inovadores. Seguindo Hermione, Daphne se levantou, alisando a frente do vestido enquanto se preparava para compartilhar sua ideia. Tenho pensado em uma maneira de ajudar os alunos a gerenciar melhor seu tempo, especialmente durante a época de provas, começou ela com a voz clara e confiante. Minha ideia é uma agenda mágica simples que não só registra sua agenda, mas também lembra você dos prazos e horários de estudo. A sala ouviu atentamente, apreciando a praticidade da ideia de Daphne, especialmente considerando as exigências rigorosas do ambiente acadêmico de Hogwarts. Poderia ter feitiços que avisassem quando restasse meia hora de estudo antes de passar para outra matéria, acrescentou Daphne, detalhando como a agenda poderia ajudar os alunos a otimizar suas sessões de estudo. Harry apoiou prontamente a ideia, reconhecendo seu potencial para ajudar não apenas os alunos com dificuldades de organização, mas também os mais estudiosos, como Hermione. Isso parece incrivelmente útil, Daphne. É algo que todos nós poderíamos aproveitar. Neville, que frequentemente se via estudando de última hora, concordou com a cabeça. Quem me dera ter tido isso no ano passado ou durante toda a minha vida, admitiu, provocando algumas risadas na sala. Susan, sempre em busca de maneiras de aprimorar seus estudos, ficou particularmente interessada. Será que também poderia dar sugestões de pausas para estudo e hábitos saudáveis durante as provas? Sugeriu ela, entusiasmada. Daphne ponderou sobre isso e sorriu com a sugestão. Acho que seria um ótimo recurso. Poderia até ter um pequeno modo de teste para revisar os pontos principais das anotações antes das provas. Ao ouvir Daphne, Harry balançou a cabeça levemente.
Isso não vai funcionar, disse ele com um tom gentil, porém firme. Daphne pareceu surpresa e perguntou: o que você quer dizer? Suspirando, Harry explicou: no mundo mágico, um objeto mágico que pensa por si só costuma ser considerado amaldiçoado ou possuído. Com quão paranoicos e antiquados os bruxos e bruxas podem ser, eles não vão gostar nada de um planejador que dá sugestões. Augusta e os outros adultos assentiram em concordância. A matriarca dos Longbottom acrescentou: lembrem-se, crianças. Nunca confiem em nada que possa pensar por si próprio se vocês não conseguirem ver onde guarda o cérebro. Isso imediatamente fez Harry pensar em Nigel. Embora fosse uma inteligência artificial e tecnológico e não mágico, Nigel possuía capacidades que imitavam habilidades mágicas. Sinto uma perturbação na força, mestre Harry. Está pensando mal de mim? Perguntou Nigel na mente de Harry. Harry deu uma risadinha por dentro, respondendo silenciosamente a Nigel: não, você que é sensível. Toma uns biscoitos. Voltando-se para Daphne, Harry sugeriu: mantenha simples. Talvez apenas lembre os usuários de seus horários e prazos. É uma boa ideia, só precisa se encaixar na zona de conforto da comunidade bruxa. Daphne assentiu com a cabeça, levando o feedback a sério. Certo, vou trabalhar nisso. Um sistema de alerta simples, sem sugestões interativas. Em seguida, Tracy se levantou com Hannah, o que pegou Harry de surpresa. Ah, vocês duas estão formando uma dupla? Perguntou ele, intrigado com a colaboração inesperada. Tracy deu uma risadinha enquanto Hannah explicava. A Tracy teve uma ideia que precisava tanto de charme quanto de habilidades de voo. Como a Daphne está ocupada com o próprio projeto e não curte muito de charme, ela me pediu ajuda. Harry assentiu com a cabeça, impressionado com a iniciativa deles. Parece interessante. O que vocês bolaram? Tracy respirou fundo e compartilhou o conceito. Estamos trabalhando em uma vassoura voadora leve para alunos mais jovens ou para aqueles que são iniciantes no voo. O foco não é a velocidade, mas sim a estabilidade e a segurança. Hannah acrescentou. Pensamos que poderia ter encantamentos que ajudassem no equilíbrio e impedissem a vassoura de subir muito alto ou ir muito rápido até que o cavaleiro estivesse pronto. Enquanto Harry ponderava sobre como explicar gentilmente, Cyrus interrompeu. Qual a diferença disso para as vassouras de brinquedo que as crianças usam? Tracy, preparada para a pergunta, explicou. Essas são bem básicas, feitas para crianças pequenas mesmo. Elas não oferecem muito controle nem permitem o desenvolvimento de habilidades. Nossa ideia é uma vassoura de treinamento que acompanhe o desenvolvimento das habilidades do usuário. Cyrus assentiu com a cabeça, compreendendo a distinção. Ah, entendi. Uma ferramenta progressiva e não apenas um brinquedo. Inteligente. Harry ficou impressionado. É um plano sólido. Garante a segurança e, ao mesmo tempo, ajuda os novos pilotos a ganharem confiança. Nigel interveio, em tom de brincadeira. Cuidado, mestre Harry, você pode acabar perdendo o emprego com esses jovens inovadores por perto. Harry sorriu para si mesmo. Virando-se para Tracy e Hannah, disse, parece que vocês duas têm uma ideia original. Qual é o próximo passo? Hannah olhou para Tracy antes de responder. Precisamos descobrir os encantamentos específicos e talvez conversar com um fabricante de vassouras para o projeto prático. Essa é realmente a parte mais complicada, explicou Harry a Tracy e Hannah, ciente dos desafios que viriam. Os fabricantes de vassouras aperfeiçoaram sua arte por gerações. Apenas 2 empresas realmente se destacam no mercado. Isso por si só demonstra o quão difícil é ter sucesso nesse ramo. Mas não se desanimem. Como eu disse, farei o possível para ajudá-las. Vamos começar criando uma vassoura básica e depois, podemos aprimorá-la passo a passo. A abordagem de Harry foi direta. Ele descreveu a dificuldade do projeto, mas equilibrou isso com incentivo e apoio, permitindo que eles trilhassem seu próprio caminho, ao mesmo tempo que garantia que compreendessem os riscos envolvidos. Parece um bom plano, respondeu Tracy, com os olhos brilhando de determinação. Vamos começar pelo básico e aprender conforme avançamos. Hannah assentiu com a cabeça, acrescentando, sim, e acertar isso pode realmente ajudar muitos jovens bruxos e bruxas a se sentirem mais confiantes em uma vassoura. Harry sorriu afetuosamente para Hannah e Tracy. É um ótimo começo e incentivou, claramente impressionado com a iniciativa delas. Os adultos presentes na sala assentiram em aprovação, intrigados com a ideia de uma vassoura de treinamento que pudesse evoluir conforme a habilidade do usuário. Augusta Longbottom acrescentou. É uma abordagem inteligente, garantindo que jovens bruxas e bruxos tenham uma maneira segura de aprender sem limitar seu progresso. Cyrus Greengras pensa rapidamente em aplicações práticas. Se você precisar de ajuda com a prototipagem, conheço alguns artesãos que podem te orientar. Encorajadas pelo apoio, Hannah e Tracy trocaram um olhar, com os rostos radiantes de entusiasmo. Com certeza aceitaremos sua oferta, Sr. Greengras, respondeu Tracy com voz firme e confiante. Harry então se virou para os outros, sorrindo de forma encorajadora. Quem é o próximo? Susan se levantou, parecendo animada, mas confiante. Ela vinha ponderando sobre uma ideia inspirada por um dos livros de histórias trouxas que Harry lhe dera, um livro sobre um jovem detetive com engenhocas que resolvia mistérios. Estive pensando em uma lupa mágica, começou Susan com a voz cheia de entusiasmo. Ela poderia nos ajudar com as tarefas de criaturas mágicas, revelando coisas invisíveis ou muito pequenas. A sala ficou em silêncio, intrigada com a ideia dela. Esta lupa poderia ser encantada para ampliar propriedades mágicas, não apenas aparências físicas. Ela poderia nos mostrar se um objeto está amaldiçoado ou possui outros encantamentos, continuou Susan, detalhando sua visão. Harry assentiu com a cabeça, impressionado com a aplicação prática da ideia dela. Parece uma ferramenta fantástica para os nossos estudos. Poderia ser especialmente útil em trato das criaturas mágicas e poções. Neville, cujo interesse por plantas mágicas havia crescido, pareceu intrigado. Será que isso poderia mostrar diferentes camadas de uma planta, como as veias mágicas?
Sim, exatamente, respondeu Susan, entusiasmada com o fato de Neville ter visto possíveis usos para sua invenção. E talvez ela possa gravar o que vê para que possamos analisar depois ou mostrar a um professor. Harry, sempre prestativo, logo a encorajou. Essa é uma ótima ideia, Susan. É simples, mas muito versátil. Vamos pensar em como poderíamos fazer uma e quais encantamentos precisaríamos. Os adultos na sala trocaram olhares, impressionados com a maturidade e a perspicácia das mentes jovens. Cyrus, sempre buscando uma oportunidade, acrescentou. Isso poderia ser útil não apenas para estudantes, mas também para profissionais. Talvez até o ministério pudesse usar algo assim. Susan sorriu radiante, encorajada pelo feedback positivo. Vou começar a esboçar alguns desenhos e pesquisar os feitiços que talvez precisemos. Com isso, as apresentações chegaram ao fim, mas Tracy deu um sorriso irônico para Harry. E você, professor Potter? Já que nos deu tarefas, que tal apresentar também suas ideias de invenção mais recentes? Harry riu baixinho enquanto se levantava, sentindo-se um pouco desafiado, mas animado para compartilhar. Bem, acho que é justo, começou Harry, atraindo a atenção de todas as mentes jovens ao seu redor. Ele tirou um pequeno dispositivo do bolso. Parecia comum, mas o brilho em seus olhos indicava algo mais. Tenho trabalhado em algo que chamo de sincronizador de feitiços. É um pouco mais avançado do que o que vimos hoje. A sala fervilhava de curiosidade enquanto Harry continuava. Este dispositivo foi projetado para sincronizar com os movimentos da varinha e a pronúncia dos feitiços do usuário. Ele registra a trajetória exata da varinha e os componentes verbais de um feitiço. Mais tarde, você poderá revisar suas ações e aprimorar sua precisão e eficiência. Neville, sempre interessado em magia prática, inclinou-se para a frente. Então, é como ter um tutor particular que fica de olho em você. Exatamente, Neville, confirmou Harry. Permite o aprimoramento pessoal sem a necessidade da presença física constante de um professor. Cyrus interveio. Parece que isso poderia revolucionar a educação mágica, Harry. Você já considerou as aplicações mais amplas? Estou pensando nisso, respondeu Harry, com a mente já fervilhando de várias possibilidades. Poderia, de fato, mudar a forma como ensinamos e aprendemos magia. Enquanto Harry detalhava os aspectos técnicos e o potencial do sincronizador de feitiços, a voz de Nigel surgiu em sua mente. Mestre Harry, você está se tornando um grande inventor. Nesse ritmo, Hogwarts pode começar a vê-lo mais como um professor do que como um aluno. Após Harry terminar de apresentar o sincronizador de feitiços, a conversa naturalmente mudou para o próximo ano letivo. Uma mistura de entusiasmo e um pouco de nervosismo pairava no ar enquanto todos especulavam sobre os novos professores e as disciplinas que iriam lecionar. O ambiente era leve e repleto de risos, enquanto compartilhavam suas esperanças e receios para o próximo período em Hogwarts. Conforme a noite avançava, a festa começou a se encerrar. Os convidados começaram a se despedir, agradecendo a Harry por um dia maravilhoso e desejando-lhe tudo de bom para o ano letivo que se iniciava. Cada amigo partiu com um sorriso, tendo desfrutado de um dia repleto de diversão e amizade. Harry permaneceu perto da porta, com o coração transbordando de alegria pelas trocas de palavras e pela presença de seus amigos. Quando o último convidado saiu, Harry se virou para ajudar Mish e Petúnia com a limpeza. Trabalharam juntas com eficiência, recolhendo a louça e os restos de comida. Apesar do trabalho, o clima era leve. Até mesmo a tarefa de limpar parecia agradável com o esforço conjunto delas. Harry guardou o último dos pratos no armário e se virou para Petúnia com um sorriso. Obrigado por tudo, tia. Estava tudo ótimo. Sua gratidão era genuína, e Petúnia respondeu com um simples aceno de cabeça e um sorriso, satisfeita por o dia ter corrido tão bem. Petúnia enxugou as mãos numa toalha, olhando em volta da cozinha limpa. Foi um dia lindo, não foi? Que bom te ver tão feliz, Harry. Foi mesmo, concordou Harry, sentindo uma mistura de contentamento e cansaço após a agitação do dia. Assim que terminaram, Harry olhou em volta para se certificar de que tudo estava em seu devido lugar. Com um aceno de cabeça satisfeito, virou-se para subir as escadas. Respirou fundo, levantou-se e começou a se preparar para dormir. Capítulo 180. No dia seguinte, Harry acordou sentindo-se revigorado e pronto para começar o dia. Depois de um farto café da manhã preparado por Petúnia, ele estava prestes a sair para o jardim quando uma coruja desceu voando, entregando uma carta lacrada com o emblema de Gringotts. Era de Grimbletack. Curioso, Harry rasgou o envelope e leu a mensagem escrita à mão com capricho. Grimbletack estava investigando Gilderoy Lockhart a pedido de Harry, suspeitando que o homem estivesse inventando seus feitos heróicos. A carta descrevia algumas descobertas preocupantes. Parecia haver várias denúncias abafadas de que Lockhart teria se apropriado das conquistas de outros. Ainda mais perturbador era o fato de que todos esses indivíduos haviam desaparecido misteriosamente após apresentarem suas acusações. Grimbletack observou que uma investigação mais aprofundada era necessária para descobrir evidências mais concretas, mas aconselhou Harry a proceder com cautela. Parece que Lockhart é mais um patife do que um erudito, murmurou Harry para si mesmo. Nigel, sempre pronto com um comentário, interveio em sua mente. De fato, mestre Harry. Pode-se dizer que seu talento reside na arte de desaparecer, pelo menos da credibilidade alheia. Harry deu uma risadinha enquanto se sentava à sua escrivaninha, pegando sua pena de fênix para escrever algumas cartas secretas. Cada carta era encantada para revelar seu conteúdo apenas ao destinatário pretendido. Ele contatou vários de seus conhecidos da Sonserina, sabendo que eles frequentemente tinham conexões mais profundas em lugares obscuros. Cyrus Greengrass, um sócio de negócios com reputação duvidosa, era particularmente bem relacionado, tendo inclusive ligações com o mercado negro. Depois de lacrar as cartas, Harry escreveu um bilhete separado para Susan, destinado à sua tia, que tinha seus próprios contatos influentes. Chamando Mish, entregou-lhe a pilha de cartas.
Por favor, certifique-se de que elas cheguem às mãos certas discretamente, instruiu. Misha assentiu, os olhos brilhando com a empolgação de uma missão secreta, e desapareceu com um pequeno estalo. Recostando-se na cadeira, Harry suspirou. Isso vai demorar um pouco. Espero encontrar algo antes do início do ano letivo. Se eu puder dar a Dumbledore tempo livre para encontrar um novo professor, melhor ainda. Nas semanas seguintes, a investigação de Harry o levou ao Hospital St. Mungus para doenças e lesões mágicas. Ele precisava conversar com várias pessoas que tiveram suas memórias misteriosamente apagadas. Para visitar o hospital sem levantar suspeitas, Harry pediu a ajuda de Neville, dizendo-lhe que iriam visitar os pais de Neville. Enquanto caminhavam pelos corredores do St. Mungus, Harry manteve a voz baixa. Obrigado por vir comigo, Neville. Significa muito para mim. Neville, olhando em volta com curiosidade, assentiu. Claro, Harry. Mas nós realmente não vamos ver meus pais? Vamos sim, Neville. Mas primeiro preciso verificar alguns pacientes que podem nos ajudar com um problema em Hogwarts. A explicação de Harry foi vaga, mas ele esperava que fosse suficiente para satisfazer seu amigo por enquanto. Eles pararam em vários quartos, conversando com pacientes cujas memórias pareciam fragmentadas. Cada conversa acrescentava peças ao quebra-cabeça, mas nada conclusivo resultou dessas visitas. Ao saírem de cada quarto, Harry anotava coisas com a testa franzida em concentração. A mãe de Neville, Alice Longbottom, tinha uma ligação especial com Harry, pois era sua madrinha. Não era incomum Harry acompanhar Neville nas visitas aos pais. Apesar de sentir um pouco de culpa por usar essas visitas como disfarce para sua investigação, Harry havia sido sincero com Neville sobre suas intenções. Mesmo assim, a pontada de remorso não diminuiu enquanto caminhavam pelos corredores familiares e sombrios do Hospital St. Mungus para doenças e lesões mágicas. As pessoas que eles encontraram tinham memórias fragmentadas. Suas mentes um labirinto de peças faltantes que Harry esperava desesperadamente que levassem a algumas respostas sobre Lockhart. No entanto, apesar da profundidade das conversas e da urgência das perguntas, os resultados foram desanimadoramente escassos. Todas as 3 pessoas-chave que eles pretendiam entrevistar não tinham nenhuma lembrança relacionada aos supostos atos de Lockhart. A equipe do St. Mungus, por mais competente que fosse, não conseguiu oferecer soluções para esses casos específicos de perda de memória. Após suas investigações, Harry e Neville passaram um tempo com Alice e Frank Longbottom. Foi uma visita marcada por uma tristeza silenciosa, misturada ao conforto de rostos familiares. Ao final da visita, os dois deixaram o hospital, carregando o peso da investigação infrutífera. Ao voltar para casa, Harry deparou-se com uma carta de Hogwarts, ainda fechada sobre a mesa do corredor. Provavelmente era a lista habitual de livros e materiais necessários para o próximo ano letivo. Contudo, Harry deixou a carta de lado por enquanto, sua mente ocupada demais com a investigação de Lockhart para pensar em novas penas ou ingredientes para poções. Com o início do ano letivo se aproximando e suas pistas até então infrutíferas, Harry sentia a pressão aumentar. Ele precisava descobrir algo substancial sobre Lockhart antes que Dumbledore, inadvertidamente, contratasse um impostor para lecionar em Hogwarts. Sentado à sua mesa, Harry recostou-se na cadeira, massageando as têmporas pensativo. Ele ponderava sobre suas opções, sua mente fervilhando com possíveis estratégias para investigar mais a fundo, sem as pistas diretas que esperava encontrar no St. Mungus. A descoberta veio na hora certa, um dia antes de um evento importante. Cyrus Greyengras havia encontrado algo crucial, mas sensível demais para ser enviado por meios comuns. Em vez disso, enviou seu elfo doméstico com a informação, garantindo sigilo. O elfo sussurrou para Harry. 4 eventos nos livros de Lockhart, 2 pares, ocorreram simultaneamente em locais diferentes. A menos que Lockhart consiga dividir seu corpo em 2, ele não pode ter feito essas coisas sozinho. Mas essa informação, embora altamente precisa, não pode ser comprovada diretamente. Entregando a Harry um pequeno frasco com um sorriso misterioso, o elfo acrescentou. Mestre Cyrus disse que o herdeiro Potter pode achar isso útil, mas deve ser usado discretamente. Quando Harry usou o feitiço observar no frasco, suas suspeitas se confirmaram. Era Veritaserum, uma poção da verdade. Percebendo o potencial do que tinha em mãos, Harry decidiu arriscar. Sabendo que Gilderoy Lockhart estaria autografando livros na Floreios e Borrões no dia seguinte, ele viu a oportunidade perfeita. Sentindo uma mistura de expectativa e culpa, Harry rapidamente escreveu cartas para seus amigos, incluindo Susan, insistindo para que o acompanhassem à livraria. Ele detestava usar seus amigos para tais propósitos, mas a presença de várias famílias puro-sangue antigas e respeitáveis daria o peso e o testemunho necessários ao evento. No dia seguinte, a Floreios e Borrões estava repleta de atividade. Harry chegou cedo, misturando-se à multidão enquanto observava o movimento. Famílias como os Greyengras, os Abobods e outras para as quais ele havia escrito já estavam lá, folheando os livros enquanto esperavam Lockhart aparecer. Quando Lockhart fez sua entrada triunfal, resplandecente em vestes que combinavam com a capa de seu último livro, Harry sentiu uma mistura de ansiedade e determinação. Ele precisava agir com cautela, qualquer uso indevido do Veritaserum poderia ter sérias repercussões. A voz de Nigel, sempre uma fonte de humor seco em momentos como esses, ecoou na mente de Harry. Bastante extravagante, não é? Dá para imaginar se ele se veste assim quando não há plateia. Harry quase deu uma risadinha ao ouvir o comentário de Nigel, mas conseguiu manter a compostura. Observou Lockhart cumprimentar a multidão. Seu sorriso encantador inabalável enquanto autografava livros e entretinha o público com histórias mirabolantes de suas supostas façanhas.
Observando o espetáculo na Floreios e Borrões, Harry viu várias jovens bruxas se encantarem com as histórias elaboradas de Lockhart. Sua indignação cresceu, mas ele sabia da importância do momento certo. Preciso de uma distração, murmurou para si mesmo. Nesse instante, Lúcio Malfoy entrou na loja com Draco a reboque. Draco, que havia recebido um convite de Harry, aproximou-se dele, o que chamou a atenção de Lockhart. Harry Potter, que prazer, disse Lockhart, radiante, exibindo seu sorriso perfeito. Você também veio para autografar seus livros? Parece que nem você resiste aos meus feitos heróicos. Apesar da náusea diante da farsa, Harry reconheceu ali sua chance de se aproximar do extravagante mentiroso. Enquanto Harry caminhava em direção à mesa de autógrafos de Lockhart com um sorriso fingido, ele observou a multidão. Seus amigos, Tracey, Daphne, Hermione, Neville, Hannah, Susan, Pansy e Draco estavam misturados aos pais, enquanto os Weasley circulavam pela loja. Molly Weasley estava perto de Lockhart, ouvindo-o com o que parecia uma mistura de admiração e um pouco de pena. Harry, mantendo a voz calma e amigável, respondeu a Lockhart. Sim, achei que seria interessante ouvir sobre suas aventuras em primeira mão. Seus livros realmente pintam um quadro bastante vívido. Lockhart, sempre o showman, riu gostosamente. Ah, eles são mais do que apenas vívidos, meu rapaz. São tão reais quanto os feitiços que lançamos. Enquanto Harry olhava ao redor, pensando em como poderia usar uma estante de livros como distração, divertido com a disposição deles, que lembrava um elaborado jogo de dominós, algo mais chamou a atenção da multidão. Lúcio Malfoy, sempre o provocador, caminhou até Arthur Weasley e começou a zombar dele sobre as dificuldades financeiras de sua família, debochando de suas roupas de segunda mão e dos pertences herdados. A família de Arthur rapidamente se uniu a ele, com expressões que misturavam raiva e desprezo por Lúcio. Lúcio, tirando um livro gasto do caldeirão que Gina Weasley segurava com firmeza, zombou de seu estado deplorável. De segunda mão, a ponto de se desfazer sozinho, comentou com desdém antes de jogá-lo de volta no caldeirão. Mas assim que o livro caiu na água, Harry avistou algo estranho, um objeto preto aninhado embaixo dele momentaneamente visível antes de desaparecer novamente. Antes que Harry pudesse investigar mais a fundo o misterioso avistamento, a crescente hostilidade entre Arthur e Lúcio explodiu em uma briga generalizada, arrancando suspiros e gritos da multidão ao redor. Enquanto os punhos voavam e os dois homens se agarravam como guerreiros de tempos antigos, o choque da multidão refletia a intensidade do confronto. Em meio a esse caos, a voz de Nigel surgiu na mente de Harry com um toque de malícia. Hora de adicionar algo doce, porém insípido, à bebida de Lockhart. A verdade, por mais insípida que seja, pode ser doce. E neste caso, pode ser que ela nos presenteie com uma dose de honestidade vinda de nossa querida celebridade. Aproveitando a oportunidade, Harry aproximou-se da mesa de refrescos onde a bebida de Lockhart estava sem ninguém por perto. Com a multidão distraída pela confusão, Harry discretamente pingou 2 gotas de Veritaserum no copo de Lockhart. Assim que terminou, Amélia Bones, chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia, interveio, separando os 2 bruxos em conflito com uma severa repreensão. Ao retornar à mesa de autógrafos, Harry observou Lockhart retomar seu lugar, completamente alheio à recente adição à sua bebida. Enquanto Lockhart levava o copo aos lábios, Harry não pôde deixar de pensar. Espero que esta mistura revele mais do que apenas contos fantasiosos. Lockhart começou a entreter a multidão mais uma vez, suas anedotas fluindo tão suavemente quanto a bebida encantada que descia por sua garganta. Em poucos minutos, porém, os efeitos do Veritaserum começaram a se manifestar. Seus olhos ficaram ligeiramente vidrados e sua fala fluente vacilou enquanto ele lutava contra a verdade irresistível do soro. Ao perceber que o efeito do Veritaserum começava a fazer efeito, Harry acenou discretamente para um grupo que Cyrus Greyengras havia providenciado para estar presente. Esses indivíduos tinham a tarefa de fazer perguntas a Lockhart, uma precaução para evitar que Harry e seus amigos levantassem suspeitas diretas. Um deles, um bruxo bem vestido que estava olhando despreocupadamente perto dos refrescos, deu um passo à frente com uma pergunta aparentemente inocente. Então, Sr. Lockhart, começou ele, com a voz alta o suficiente para se sobrepor ao murmúrio da multidão, em seus livros. O senhor afirma ter banido sozinho a Banshee de Bandon. No entanto, ouvi rumores de que, na verdade, foi uma bruxa fortemente disfarçada que conseguiu esse feito. Poderia haver alguma verdade nesses boatos? Lockhart, com seu habitual entusiasmo ligeiramente atenuado pela poção, piscou lentamente enquanto processava a pergunta. Seus lábios se entreabriram, provavelmente para negar a alegação, mas o que saiu foi bem diferente. Bem, na verdade, sim. Era mesmo uma bruxa. Eu só organizei a entrevista depois e bem, levei o crédito, confessou, com a voz hesitante e o olhar um tanto desfocado. A multidão ao seu redor se agitou, os sussurros aumentando à medida que as implicações de suas palavras se faziam sentir. Harry, parado de lado, observava o desenrolar da cena com uma mistura de satisfação e expectativa. Ao seu lado, Tracey sussurrou. Ele está mesmo revelando a verdade assim, sem mais nem menos. Harry assentiu com a cabeça, mantendo uma expressão neutra. Parece que sim, murmurou de volta. A voz de Nigel surgiu na cabeça de Harry sem hesitar. Devo dizer, mestre Harry, que o nosso Sr. Lockhart parece ser menos um herói de guerra e mais um correspondente de guerra. Harry sorriu com isso, mas manteve a compostura enquanto outra pergunta era lançada a Lockhart por uma matrona bem vestida. E quanto àquela vez em que você supostamente derrotou o lobisomem de Vagga? Essa história sempre me pareceu um pouco fantasiosa. A resposta de Lockhart foi ainda mais condenatória. Ah, isso. Bem, na verdade eu não estava nem perto de Vagga naquela época. Comprei a história de um mago viajante que estava de passagem.
À medida que cada confissão saía dos lábios de Lockhart, os murmúrios da multidão se transformavam em um zumbido de descrença e choque. Os amigos de Harry trocaram olhares de espanto. Outro se adiantou com a pergunta pronta. Senhor Lockhart, parece haver um padrão aqui. O senhor poderia nos contar sobre alguma aventura sua que tenha sido completamente, absolutamente verdadeira? Lockhart, sob o efeito do Veritaserum e com sua própria fachada desmoronando, suspirou profundamente. Para ser completamente honesto, nunca enfrentei nenhum dos perigos sobre os quais escrevi. Na verdade, tenho bastante medo de confrontos violentos. A multidão ficou boquiaberta, alguns rindo incrédulos, outros balançando a cabeça em sinal de desgosto. Nigel, sempre o comentarista invisível na mente de Harry, ironizou. Ele pode não ser corajoso ou honesto, mas certamente é um excelente escritor fantasma, escrevendo sem participar das aventuras de verdade, claro. À medida que os murmúrios na multidão aumentavam, um dos pais deu um passo à frente, com uma expressão que misturava raiva e incredulidade. Como vocês conseguiram enganar a todos por tanto tempo? Exigiu ele. Lockhart, com gotas de suor se formando em sua testa sob o peso do soro da verdade e o escrutínio, respondeu, embora a contragosto. Talvez eu não seja tão bom quanto afirmo em meus livros, mas uma coisa em que sou especialista é o feitiço da memória. Apaguei todas as memórias dos verdadeiros heróis depois de me apropriar de suas histórias. A multidão irrompeu em murmúrios chocados e alguns resmungos de desprezo. Naquele instante, Amélia Bones, a severa chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia, pressentiu que algo estava errado. Caminhou rapidamente até Lockhart, seus olhos atentos captando seu semblante suado e nervoso. Todos, por favor, saiam da loja, ordenou em tom claro e autoritário, sinalizando para os aurores posicionados do lado de fora. Enquanto a multidão começava a se dispersar a contragosto, Amélia aproximou-se de Lockhart, seu olhar penetrante intensificando-se ao perceber que ele estava sob o efeito do Veritaserum. Embora usar o soro da verdade sem a aprovação do Vizsgâmot fosse ilegal, e portanto, quaisquer confissões feitas não pudessem ser usadas em tribunal, a realidade do engano de Lockhart agora era evidente para todos. Lockhart estava encurralado e sua carreira parecia fadada ao fracasso. O olhar de Amélia então se voltou para Harry, que a encarou com uma expressão calma, ainda que ligeiramente culpada. Ela não disse nada, mas seu olhar transmitia uma profunda compreensão da situação. Apesar dos imbróglios legais, a verdade sobre Lockhart havia vindo à tona. Enquanto isso, Harry processava a rápida queda de Gilderoy Lockhart, sentindo uma mistura de alívio e preocupação com os métodos que ele havia empregado. Nigel, sempre pronto para fazer uma piada mesmo em momentos tensos, murmurou na mente de Harry. Bem, ele pode não ter sido um grande herói, mas certamente sabia como sair de cena em grande estilo. Harry não pôde deixar de concordar silenciosamente, refletindo sobre o turbilhão de revelações. O que se seguiu ao evento foi caótico. Conforme as pessoas saíam da Floreios e Borrões, as discussões eram fervorosas, com muitos expressando indignação e sentimento de traição pelas invenções de Lockhart. O mundo bruxo estava em polvorosa com a notícia, e era evidente que a reputação de Lockhart estava irremediavelmente manchada. Enquanto os pais começavam a discutir animadamente, as crianças observavam com expressões variadas. Os gêmeos Weasley mal conseguiam se conter. Uma pegadinha tão elaborada e ainda assim, eles não tinham sido os arquitetos dela. Estavam fervilhando de curiosidade. Quem poderia ter orquestrado uma façanha tão magistral? Sussurravam entre si, já planejando encontrar o mestre por trás da artimanha para pedir um estágio. Enquanto isso, Tracy, Daphne, Susan, Hannah, Hermione e Neville voltaram seus olhares para Harry. Ele havia mencionado semanas atrás que Gilderoy Lockhart poderia ser uma fraude. Agora, vendo os resultados se desenrolarem, eles perceberam que Harry devia ter tido participação na revelação. Suas expressões variavam de impressionadas a ligeiramente preocupadas com os métodos usados, mas todos estavam inegavelmente curiosos para saber como ele havia conseguido. Após o confronto e as confissões inesperadas de Lockhart, a multidão começou a se dispersar. Lúcio Malfoy, depois de sua altercação com Arthur Weasley, proferiu mais alguns comentários sarcásticos antes de partir com Draco. Em meio à multidão que se esvaía, Harry notou Gina Weasley. Seus olhos se arregalaram ao vê-lo se aproximar, e suas bochechas coraram num tom que rivalizava com seus cabelos ruivos. Crescer ouvindo histórias sobre o grande Harry Potter havia incutido nela uma mistura de admiração e respeito, agora combinada com uma paixão adolescente. Com um sorriso gentil, Harry a cumprimentou. Senhora Weasley, é uma honra conhecê-la. Ginny, momentaneamente sem palavras, conseguiu esboçar um sorriso tímido em resposta. Olá, Harry. Quer dizer, Sr. Potter. É só o Harry, por favor, assegurou-lhe ele com um tom amigável. Viu o que aconteceu mais cedo com o seu livro e os Malfoy. Você está bem? Sim, obrigada. É que é tão constrangedor, murmurou Gina, ainda um pouco perturbada, mas confortada pela postura descontraída de Harry. De jeito nenhum. Isso nunca deveria ter acontecido. Lúcio Malfoy gosta de deixar os outros desconfortáveis. Você lidou muito bem com a situação, Harry a tranquilizou. A conversa deles foi brevemente interrompida pela voz de Nigel na cabeça de Harry. O amor jovem, ou pelo menos a admiração jovem. Cuidado, mestre Harry, os corações costumam ser mais frágeis do que aqueles balaços no quadribol. Harry reprimiu uma risada, respondendo silenciosamente a Nigel. Vou levar isso em consideração.
Harry então disse, Senhorita Weasley, antes que pudesse continuar, a garota, constrangida, gaguejou, por favor, Gina. Ela disse. Harry sorriu e respondeu, Gina, não sei como aconteceu, mas parece que meu livro caiu no seu caldeirão durante a briga. É de couro preto com proteções de latão nos cantos. Harry só conseguiu ver os detalhes depois que Nigel reduziu a velocidade da memória centenas de vezes e deu um zoom de dezenas de vezes. Esperava que isso lhe permitisse recuperar o que quer que Lúcio Malfoy tivesse colocado no caldeirão da jovem. Desde que Dobby o alertara sobre Lúcio, Harry vinha seguindo o homem e hoje, por sorte, viu algo suspeito. Gina deu um pulo como um coelho assustado e começou a procurar em seus livros. Logo encontrou o diário enquanto Harry dizia, Oh, Merlin, eu não vi Harry. Me desculpe. Ela disse, sentindo-se como uma ladra pega em flagrante. Harry deu uma risadinha e disse, não é sua culpa. Vou da minha mão para a sua. Em seguida pegou o diário e lançou o feitiço observar sobre ele. Os resultados foram arrepiantes. Mensagem do sistema. O item observado foi identificado como uma Horcrux, especificamente pertencente a Tom Marvolo Riddle. Contém um fragmento de sua alma, incorporado por meio de magia negra e profana. Este artefato é extremamente perigoso e capaz de influenciar aqueles ao seu redor a cometerem atos malignos. Requer manuseio especializado e atenção imediata de autoridades mágicas competentes para evitar maiores riscos e garantir sua contenção. O sangue de Harry gelou em suas veias ao sentir a magia fria e sombria emanando do diário, mas ele conseguiu esboçar um sorriso para Gina. Obrigado, Gina. Até Hogwarts. Com essas palavras, ele se virou para se despedir dos amigos. Precisava estudar aquele artefato sinistro e desvendar seus mistérios. Ao se aproximar dos amigos, seus rostos exibiam uma mistura de curiosidade e preocupação. Está tudo bem, Harry? Perguntou Hermione, franzindo a testa. Foi apenas uma pequena confusão com os livros, respondeu Harry, mantendo a voz calma. Ele guardou o diário em um lugar seguro, pretendendo examiná-lo mais tarde em condições mais tranquilas. Digamos que hoje foi esclarecedor, acrescentou, lançando um olhar para o local onde Lockhart estava sendo escoltado por uma Amélia Bones de semblante severo. A cena tinha um certo tom teatral que não lhe passou despercebido. Os amigos trocaram mais algumas palavras, cada um expressando seu choque com a revelação da identidade de Lockhart e a briga inesperada entre Lúcio e Arthur. Harry garantiu-lhes que tinha tudo sob controle, embora sua mente já estivesse fervilhando com planos para investigar o diário. Após se despedir, Harry voltou para casa, sentindo o peso dos acontecimentos do dia. Assim que entrou, dirigiu-se diretamente ao seu quarto, com o diário ocupando um espaço considerável em sua mochila. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.